Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para gravarmos mais um grande debate para o canal e hoje o assunto é bastante interessante. Envolve um tema que os ateus gostam bastante de debater com os cristãos. O tema do debate é o seguinte: Javé é uma criação humana? Então, o tema está relacionado à existência de Javé. A posição dos ateus é que Javé é uma invenção humana, e a posição dos cristãos é que não, que Javé é o Deus Todo-Poderoso e que ele é real, beleza? Galera, antes de eu chamar os participantes, eu quero pedir que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe essa live em suas redes sociais, marreta o like, beleza? Já deixe aí o seu like. Eu quero pedir também, você que está assistindo essa live já gravada, depois do debate já ter ocorrido, que você deixe o seu comentário, beleza? O que você achou dessa conversa, desse debate no campo das ideias. Teremos aqui um confronto de cosmovisões. De um lado, nós temos dois ateus, que eu já estarei apresentando, que é o Vinícius Sena e o Kaique, e do outro lado nós temos dois cristãos, o Jefferson e o Diego, beleza? Já quero convidar aqui os participantes, nós já vamos estar iniciando. Quem vai começar trazendo uma exposição acerca do tema será o Vinícius Sena, ele que já debateu esse assunto aqui no canal. Ele vai ter 5 minutos para apresentar o porquê, na visão ateísta dele, Javé é uma criação humana, é uma invenção humana. Vinícius, fica à vontade, pode falar. Valeu. Então, a forma, o tema, né, que foi proposto para essa conversa ficou muito favorável para o que eu vou falar aqui, né, defender aqui. Porque se a gente fosse falar de Deus no sentido de uma forma genérica, é um debate mais complexo. Mas como a gente vai falar do Deus bíblico, fica mais fácil da gente falar. Então, eu já fui cristão, né? Fui cristão católico, cristão protestante por muito tempo. E aí eu perdi a fé nessas coisas, né? Eu fui perdendo fé na crença judaico-cristã. E aí a gente que gosta de polêmica, ou que gosta fica curioso, né? Para conhecer mais sobre aquilo que a gente tanto acreditou no passado. Então, eu sou muito curioso com essa questão como eu vivi nessa religião. Eu sou curioso para saber agora como ela, já que eu não acredito mais nela, como é que ela surgiu, como é que ela ganhou o status que ela tem hoje, como que esse Deus dessa religião ele surgiu, de onde é que vieram essas crenças, né? Então, eu procuro ler o máximo que eu posso, né? Eu estou enferrujado um pouco sobre esse assunto, mas vamos ver o que, é que a gente consegue falar aqui. Veja só, qual é o meu pensamento hoje? O Deus bíblico, ele é fruto, o Deus bíblico, né, a divindade em que os cristãos acreditam hoje, ele é fruto de um processo histórico, né? Você diz, Deus é Yahvé, tá? Hoje Deus é tido como Yahvé, né? Mas o Deus real, né, o Deus bíblico real, na verdade, ele é uma fusão de, se não duas divindades, né, de várias outras divindades. Então, aí o que é que a gente vai ter, né, em relação à história do Deus bíblico? A gente vai ter uma fusão em um determinado momento de duas divindades que vão unir suas características em uma só, né? E depois essa divindade vai passar também a absorver características dos outros deuses. Então, quando a gente fala de Yahvé, a gente está falando de uma divindade que surge em regiões árabes, né? Que entra em Israel e Judá em algum momento da história, provavelmente século X, não sei se antes, mas 10, talvez, 9. Né? No século 8, a gente já tem uma atestação boa da existência de Yahvé na região de Israel e de Judá. Então, Yahvé ele vem trazido da Arábia por alguém, se insere em Judá, passa a fazer parte do panteão judaíta,
ele se insere também, é trazido para Israel e passa a fazer parte do panteão israelita. E aí, esses israelitas, como o próprio nome já diz, né, porque a gente tem um elemento teofórico no final do nome, né, Israel, cultuava uma divindade, e esse povo se formou sob a tutela de um deus cananita, né, que em Ugarit é tido na lista como deus ancião, pai dos outros deuses. Embora em alguns locais em Canaã ele também fosse visto apenas como uma divindade menor. Outras divindades fossem mais importantes que ele, né, em alguns panteões. Então, quando Yahvé chega em Israel, em Judá, ele encontra essa divindade El como a divindade principal, sendo cultuada por esses povos, né? E aí tem uma série de outros deuses nesse panteão, Asherá, Baal, enfim. Yahvé, ele vai ganhando status com o tempo, ele vai adquirindo as características de El, vão atribuindo a ele essas características e vão atribuindo as características a Yahvé de outros deuses também, né? Da própria Xerá, porque aí vem fertilidade, vem Baal como um deus da chuva, da tempestade, né? Deus guerreiro também. Então, Yahvé, ele concentra todas essas características nele. E isso é feito por quem? Pela crença popular, né? São as pessoas que vão dizendo como os deuses são. Então, há esse processo. E aí, esse Deus, ele passa, em algum momento, ele passa a ser cultuado único e exclusivamente por Israel e Judá como o único Deus que deve ser adorado, embora os outros existam. É monolatria. Depois a gente passa mais para frente para o monoteísmo. Mas aí esse monoteísmo também, esse próprio Yahvé do monoteísmo, ele sofre influência de várias outras culturas com quem judeus, né, israelitas e judaítas tiveram contato por muitos anos, porque eles foram dominados por muitos povos. Beleza, Vinícius. Agora eu vou chamar o professor Jefferson Fabiano. Ele vai ter 5 minutos, beleza, para apresentar aí a sua visão se Yahvé é uma criação humana. Fica à vontade. Jefferson, você está com a palavra. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Jadson. Boa noite, Kaique. Boa noite, é o Diego Fernandes, né? Boa noite, mais aqui, o pastor Darwin. Enfim, boa noite a todos, os membros do canal. Vamos lá. Os hebreus surgem como nação por volta do século XI a.C. Começa esse esclarecimento aí. A crença num Deus mono, ela existe muito antes do povo hebreu existir. Ou seja, desde quando as civilizações entendem-se como ser humano e são capazes de raciocinar, olhando elas para os céus, ela observa designer, ela observa formas bem definidas. Eles começam a questionar qual a origem do dia e da noite. Começam a questionar a origem da vida. Começam a questionar a origem do mal. Começam a questionar a origem do homem e da vida. Começam a observar a beleza que existe nos céus e na natureza, e não só a beleza, mas as leis traçadas na natureza e as leis traçadas nos céus, porque temos 4 estações, as leis traçadas em todo o ciclo da natureza, as fases da lua e tudo mais. Começou a observar, peraí, isso aqui está muito organizado para ser obra do acaso, para ser coincidência. Então, os primeiros sábios, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos concluíram: alguém fez tudo isso. Alguém organizou o dia, a noite. Alguém colocou o ser humano para dormir à noite, baixando a temperatura da noite por volta das 2, 3 horas da manhã, e baixando a temperatura do corpo também e o clima, para favorecer uma boa noite de sono. Isso não pode ser obra do acaso. Observando as condições, enfim, tudo o que acontece na natureza. Então a turma chegou à conclusão: existe um ser acima de todos. Agora eu vou me apoiar no Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária diz o seguinte: a ideia de que existe um Deus justo, acima de tudo e de todos, e todo-poderoso,
é a maior prova de que Deus existe. E a comunicação entre o homem através da sua mente. Então, quando você vai vendo várias civilizações lá atrás adorando a Deus, você vai observar que existe uma confusão. Existe um povo monoteísta de um lado e um povo politeísta do outro. Você vai ver um grupo de pessoas dizendo, olha, alguém criou a noite, alguém criou o sol, alguém criou a lua. Você vai estudar a antropologia, os índios, você vai observar que tem duas crenças, duas cosmovisões no meio dos índios, independente de cristianismo, independente de ateísmo, independente de judaísmo. Tem duas cosmovisões nas tribos indígenas. A primeira é monoteísta. Esquece judaísmo, esquece cristianismo, esquece islã, esquece qualquer religião que você conhece. No meio dos índios existe uma cosmovisão a qual prega um Deus politeísta. Só olha, um criou o sol, outro criou a lua, outro criou a estrela, outro criou isso, criou aquilo. E existe uma visão monoteísta entre os índios. Não, um só Deus criou o sol, um só Deus criou as estrelas, um só Deus criou os animais, um só Deus criou todas as coisas. Isso no meio das tribos indígenas, no Brasil e em toda a América Latina. Isso é bom salientar. O povo de Israel, no meio do caminho, adota um Deus, não cria. Ele adota um Deus que já existia. Qual o Deus que eles adotam? O Deus de Abraão. O Deus de Abraão, de onde veio? Na Suméria. E a Suméria adorava um Deus monoteísta. Porém, dentro da Suméria, a maior parte dos povos, que vinham povos de todos os lados, existia a maior parte da população politeísta. O número de monoteístas dentro da Suméria é um número muito pequeno, cerca de 5 a 10% só. 90% mais ou menos, era tudo politeísta. Então, o Abraão vem de uma descendência monoteísta e crer na existência de um único Deus. Só que essa ideia surgiu lá dentro da Suméria. E essa ideia veio antes da Suméria, para começar. Valeu, Jefferson, Fabiano. Agora o Kaique, Pastor Darwin, tem 5 minutos. Fica à vontade, pode ir. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí, Jefferson, Jadson, Kleberson, Vinícius e Diego, e a todo mundo que está em casa. Vou dar um pouco da minha introdução aí. Normalmente eu não consumo 5 minutos, eu falo bem pouco, né? Quem conhece eu já sabe disso. Falando sobre um pouco do Deus Javé, se é uma criação humana, respondendo o título aí, disso eu tenho certeza, porque Javé, na verdade, ele vem do povo hebreu, né? Porque eles querem consolidar o monoteísmo, né? A ideia de um Deus só, porque antigamente a prática era o politeísmo, às vezes até o enoteísmo. Aí surge esse Deus, né, que seria o monoteísmo. Nesse contexto já tem um problema, porque ficou bem difícil, né, assimilar como um Deus pode ser 3, né, que seria o Pai, o Filho e o Espírito. Surgiu um problema nisso. Mas a gente vê que Javé, na verdade, é apenas uma forma de, como posso dizer, dar sentido à vida. Explicar fenômenos naturais como outros deuses sempre fez, porque é aquele contexto, como um deus que surge depois, sendo que antes já havia outros deuses, pode ser o verdadeiro, né? Aí a gente entra nesse problema, mas eu vou deixar para depois a introdução. Então eu creio que a minha visão também, provavelmente a visão de todo ateu, é que é apenas mais um deus para explicar se há fenômenos naturais, dar sentido à vida, colocar um laço de razão, de moral na sociedade. E, por enquanto, acho que é isso mesmo que eu tenho a dizer. Beleza, Kaique. Agora o Diego, 5 minutos. Vai lá, Diego, fica à vontade. Pode falar. Bom, boa noite a todos que nos assistem, que nos emprestam seus ouvidos. Boa noite, Jadson, Vinícius, Kaique e o professor... Cadê? O professor Jefferson. E a todos que estão nos assistindo e que nos assistirá depois. Espero que tenhamos uma boa live. Bom... Como já falou, meu nome é Diego e eu vim defender a posição de que Jeová não é uma criação humana. E para defender isso eu acho relativamente algo fácil, porque basta você, como o professor Jefferson falou, olhar para a realidade. Quando você olha para a realidade, por que as pessoas criam algo? Por que as pessoas criam ideias, criam coisas? Para melhorar a sua vida, para facilitar a sua vida, para te dar mais conforto, para te dar mais facilidade ou mais prazer. Agora, quem são consciência criaria um Deus que colocaria limite
no próprio Criador, né? No caso, o homem criador de um Deus que vai pôr limite nele mesmo. Não faz o mínimo sentido, quando você olha para a história da humanidade, o ser humano criar um Deus que vai podar, que vai tosar, que vai cortar suas unhas quando elas começam a crescer. Então, um Deus que exige santidade, um Deus que exige fidelidade, um Deus que põe limite no ser humano, não faz sentido nenhum ser criado. Qual é o conforto que há em você criar um Deus que vai te podar, que vai te proibir, que vai exigir santidade de você e que vai fazer com que você lute muitas vezes contra a sua própria natureza? E o Deus de Israel, como foi dito aqui, é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, que também é um Deus dos cristãos. Ele não é um Deus criado, e você vê isso, como o Jefferson falou também, pela própria natureza. A própria natureza expressa claramente que há um Criador, e um Criador único. Um Criador único. Por que um Criador único? Porque, pense comigo, se houvesse vários criadores, não haveria homogeneidade no universo, como nós vemos hoje. Se houvesse várias mentes criativas por trás do universo, não haveria esse padrão perfeito que nós temos hoje. Haveria certamente discordância, deformidade. E além do mais, nós fatalmente teríamos notícias aí de briga dos deuses do Olimpo, como é no caso dos deuses gregos, né? E etc. Então, por que eu digo que o Deus cristão, o Deus de Israel, o Deus Jeová é um Deus verdadeiro? A sua história demonstra isso, a história da humanidade demonstra isso, e o seu livro sagrado, que é falseável, que é investigável, que é posto à mesa, como nós estamos fazendo aqui hoje. Certamente, acredito que a Bíblia será um fundamento desse debate, será atacada por um, defendida por outros. Isso mostra que ela é falseável, isso mostra que ela é investigável. Que outra perspectiva de Deus há que seja tão investigável, que seja tão falseável, que passe em tantos crivos de debate? Não existe. Só existe o Deus judaico-cristão, o Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria ainda de deixar claro o seguinte: essa ideia de dizer que o Deus cristão ele foi uma construção social a fim de colocar a Deus como uma explicação para fenômenos naturais, isso pode se casar perfeitamente a outros deuses, né? Aos deuses nórdicos, etc. Ao Deus judaico-cristão, não, porque a tradição cristã, a tradição judaica, desde os seus primórdios, prega um Deus universal, um Deus que é Deus do universo, um Deus que é Deus de tudo. Dizer que Deus, e não é uma refutação à fala de ninguém, é o que eu realmente tinha preparado para a minha introdução, né? Que realmente são os argumentos mais batidos, né? Dizer que Deus incorporou atributos de outros deuses, que Deus incorporou atributos de outras divindades, de outros povos, né? O Deus judaico-cristão, o Deus Jeová, isso também não é verdade, porque, mais uma vez, desde os primórdios da nação de Israel, esse Deus é apresentado como um Deus de tudo, o Deus de tudo. Aí eu te pergunto, o Deus de tudo, qual característica esse Deus não teria? Ah, mas ele é o Deus da guerra, tá? Mas ele é o Deus de tudo. Por que ele não seria o Deus da guerra? Ah, mas ele é o Deus que cura, tá? E por que ele não seria o Deus que cura? Ah, mas ele é o Deus da chuva, é o Deus do fogo, é o Deus do raio, é o Deus do trovão. Por que ele não seria o Deus de tudo? E se ele é o Deus de tudo? Qual característica divina faltaria ao Deus de tudo? Então é um Deus completo, é um Deus falseável, tanto que nós estamos aqui hoje para falsear, para pôr à prova, para passar no crivo. E eu espero aí que tenhamos um debate produtivo, um diálogo respeitoso, sadio e maduro, mas que, na realidade, cada um venha a defender sua cosmovisão, e a realidade é, sem ser demagogo, tentar aniquilar o pensamento contrário, não a pessoa, mas a ideia contrária. Esse seja o objetivo de todos, mas com respeito e com educação. Valeu, Diego. Agora o Vinícius ele vai ter 7 minutos para convidar ou o Diego para o diálogo de 7 minutos, ou o professor Jefferson. Beleza, Vinícius? Quem você quer chamar aí e usar o seu tempo de 7 minutos? Eu vou chamar... A fala de Diego mais de professor Jefferson foram bem parecidas, eu acho, no mesmo sentido, mas como o Diego falou agora por último, e os argumentos deles estão mais frescos aqui na minha mente, eu vou chamar ele. Beleza, pode soltar o tempo, tá? Chamou quem? Chamou quem? Ele chamou o Diego. Pode soltar o tempo, Klebers. Diego. Pronto. Diego, então, assim, eu estou vindo aqui para esse debate, eu estou vindo tentando representar o máximo possível o pensamento acadêmico.
eu gostaria de... É uma pergunta que eu quero fazer a você. É assim, porque pelo que eu tenho lido, pelas coisas que eu já li, muita coisa que você falou aqui em relação ao Deus de Israel não condiz muito com o que o meu acadêmico fala e com o que eles apresentam como evidência, com o que eles dizem que são evidências sobre a história desse Deus. A minha pergunta, eu queria te perguntar, de onde que você tirou que Israel é monoteísta desde o começo de seu surgimento, de que ele sempre teve Yahvé como Deus e que era um Deus universal? De onde eu queria saber qual é a sua fonte. É uma fonte acadêmica que diz isso? Tem algum especialista? Ou você está se baseando somente na Bíblia? Porque a Bíblia diz que Israel surgiu, né, lá como está constando que Deus falou com Abraão, depois teve Jacó, que foi escravo no Egito. Então, minha pergunta é essa. Né? Diz que aí, pronto, Yahvé encontra com Israel, tira do Egito, enfim. Então, pela versão bíblica, Israel teve esse Deus aí, sempre foi um Deus universal, único, né? Mas, tirando a Bíblia, de questão de especialista, qual especialista diz que Israel sempre foi monoteísta e que teve esse Deus desde o início? Pode responder aí, Jefferson? Sim, pode agora, responder. Nesses 7 minutos, vocês podem conversar tranquilo, tá bom? Fica à vontade. Vinícius, a Bíblia, por si só, ela para mim já é autossuficiente. Ela apresenta isso em 14. Mas como você falou de academia, né, você me pergunta qual especialista, eu posso citar para você Benjamin Sommer. Você já ouviu falar, Vinícius? Só balança a cabeça para mim ver se você já ouviu falar. Você falou de academia? Não, né? Porque ele é arqueólogo. É porque existe 2 escolas. A escola maximalista e a escola minimalista. Eu não sei se você já estudou os minimalistas, ou se você já, né? Ah, legal. Então, vamos lá. Eu vou citar para você... eu vou citar para você aqui, só vou abrir aqui, só um minuto. Ó, ele fala assim, ó, o Deus de Israel já aparece nos textos mais antigos como diferente dos deuses regionais, apresentando os atributos que transcendem os fenômenos naturais. Isso está em uma pesquisa que foi divulgada no ano de 2009 para a Universidade de Princeton, página 86. Ele já mostra aqui a diferença do Deus de Israel para os outros povos, que não era um Deus meramente tribal ou um Deus meramente ligado a fenômenos da natureza. Mas assim, quais são as evidências que ele apresenta disso? É isso que eu queria saber, que você trabalha essas evidências. O que é que ele aponta como evidência disso? Eu já falei os textos mais antigos. Quais seriam esses textos mais antigos? Você saberia indicar algum? Por exemplo, eu vou como é livre, né, é um diálogo livre, eu vou te fazer uma pergunta. Só para a gente bater essa questão dos textos mais antigos. Eu posso te indicar um sim. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece algum texto anterior ao século XII, né, que fale que Jeová, ou que o povo de Israel não era um povo monoteísta, era politeísta, ou que Jeová era um outro Deus, ou não era um Deus absoluto, ou era um Deus de um panteão? Você tem um texto anterior ao século XII? Porque nós estamos falando de textos mais antigos. Na verdade, você não tem nenhum texto anterior ao século VI ou V que diga que Israel é monoteísta e que só cultuasse Yahvé. Pois é, não é isso que a academia diz, eu lamento te informar. Qual acadêmico que nega isso? Oi? Qual acadêmico que nega o que eu estou dizendo? De arqueologia. Olha só, deixa eu citar para você. Porque assim, se a gente não citar fontes, fica só eu falando, fica só assim, disse-me disse. Né? Não, eu citei, eu dei livro e página, e vou citar mais um. Veja, mas esse autor aí, ele está dizendo que Yahvé aparece de forma bem antiga em Israel. É diferente de dizer que era uma crença, que ele fazia parte de uma crença monoteísta e que ele era o único Deus de Israel. Não é a mesma coisa. Dizer assim, ele aparece é diferente de dizer que ele era o único. Olha só, eu estou tentando respeitar ao máximo os seus 7 minutos, por isso que quando você fala, eu me calo. Mas vamos lá, rapidinho. Você falou que não tem nenhum texto, né, que a academia não conhece, que é desconhecido, tá bom. Eu vou te perguntar uma coisa, qual é o texto mais antigo da Bíblia? Ele é datado de quando, Vinícius? O texto mais antigo é datado do século... e agora não vou lembrar, mas é Amós. Os livros mais antigos que a gente teria hoje seriam Amós e Oséias.
Eu não sei se eles seriam, eu não lembro exatamente de quando é que eles seriam datados, não sei se é antes do século VIII, mas eu não lembro exatamente a datação deles. Não é. Mas se alguém quiser, alguém que está aqui ouvindo, quiser procurar, é porque assim, a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa é a ordem cronológica que a teologia escolheu, né? Então, não necessariamente a gente tem a ideia de que o Gênesis é o livro mais antigo, mas não é isso que o meu acadêmico diz. A crítica textual diz que não é. A crítica textual diz que Gênesis é obra de construção sacerdotal. Oséias e Amós seriam mais antigos. Não, Vinícius, vamos lá. A crítica textual não diz que Gênesis é uma obra sacerdotal. Diz. Existe pelo menos as 5 hipóteses, você sabe disso. Não, mas sacerdotal que eu estou dizendo assim, é feito já depois que o templo de Israel, de Jerusalém, está constituído. Também isso não é um processo acadêmico. Existe pelo menos 5 hipóteses que são debatidas na academia. Você falou que veio para um debate como acadêmico. Você disse que não existe nenhum texto, pelo menos buscar fontes acadêmicas, que não existe nenhum texto anterior ao século VIII. E o texto de Juízes 5, o Cântico de Débora, é datado do século XII. Olha, para ser bem legalzinho, vamos colocar que seja do século IX. Já quebra você que é do século VIII. Você achou essa datação aonde? Oi? Você achou essa datação aonde? Isso é a crítica textual moderna. Isso é a academia em peso que entende assim. Mas você saberia apontar um autor que me diz isso? Algo que eu conheço. Eu posso te apontar, eu ia te apontar que você tomou a palavra de novo. Mas se você pegar e agora, você gosta do meta lá, e jogar lá no meta lá, texto de Juízes 5, qual a datação acadêmica prevista, você vai ver o que eu estou te falando. Ou quem está assistindo. Pronto, a gente não tem mais tempo, mas eu vou pesquisar aqui. Quando a gente tiver outra oportunidade, eu quero voltar com você. Não, você pode pesquisar agora, e quando for sua próxima fala, você falar o que você pediu. Certo. Beleza, agora é a vez do professor Jefferson. 7 minutos, puxa alguém, tá, professor? Fica à vontade. Bom, pegar o Vinícius mesmo, né? Depois eu vejo lá o professor Darwin, pastor Darwin. Vai lá. Vinícius. Matéria bruta, sem vida, inanimada, academicamente, gera vida inteligente e complexa? Eu acho que se a gente entrar nesse assunto, vai fugir um pouco do tema da live, não vai, não? Não vai, porque é daí que sai a ideia de que Deus existe. Aí vem a lei da biogênese, a qual prega que somente vida inteligente e vida pode gerar vida. Lei da biogênese, Louis Pasteur. É o mundo acadêmico. Você quer entrar no mundo acadêmico ou quer entrar no mundo teológico? É porque, assim, o meio acadêmico, hoje, o que é que ele pensa? Né? Eu desconheço algum cientista moderno que adote essa questão de biogênese como uma lei. Né? Porque o que se propõe, né, quando a gente fala de biopoese, é que moléculas não vivas, que a gente considera não vivas, têm algumas capacidades, algumas características de automontagem, de auto-organização, que podem promover já a organização de algumas estruturas que poderiam, com o tempo, à medida que vão se complexificando, gerar vida, né? Então, assim, vida pode vir da não vida, é o que a biopoese propõe hoje. Eu não conheço alguém que defenda a lei a biogênese como uma lei. Certo. Cientistas sérios como John Lennox, William Craig, eles consideram isso. O que você conhece, o Mike Berre, né? A turma do design inteligente, a tal do Lourenço, Erben, tal, essa turma brasileira que vocês chamam de pseudocientista, mas os caras têm uma formação acadêmica superior à nossa. Nós não temos chapéu para eles. Mas achamos o direito de discordar, porque vivemos num país democrático. Vamos lá. Academicamente, impossível vida inteligente, complexa, vir de matéria bruta, sem vida e inanimada. Biopoese. Vamos entrar na questão da biopoese. Vocês ouvem muito falar de biopoese. Quais foram o clima, as situações climáticas favoráveis para que a biopoese pudesse prosperar? Então, porque as possibilidades para
a origem da vida são muitas, né? Inclusive, a gente não tem hoje uma ainda definida, porque, assim, além das possibilidades serem muitas, a gente tem também muita coisa que ainda não se descobriu ainda, né? Tem coisa que você ainda chega em um determinado caminho que você não sabe realmente como é que se trilhou aquele caminho exatamente. Mas, assim, a gente tem uma série de cenários onde a origem da vida poderia ter se dado. Por exemplo, fontes hidrotermais no fundo do oceano, elas têm condições, apresentavam condições ideais para a formação de vida, né? Inclusive, tem artigo recente falando isso. Ou lagoas quentes, né? Onde se pudesse formar poças com moléculas, com aminoácidos, com açúcares, enfim. São cenários possíveis para a formação de vida, né? Ô, Vinícius, é possível fazer uma sopa sem uma cozinheira, alguém para fazer receita, colocar a temperatura certa, o tempo certo do fogão, os ingredientes certos? É possível que uma sopa perfeita, com frutas, com verduras, né? Cenoura, tudo certinho. Essa sopinha que nós comemos em casa, que a nossa mamãe faz, que é uma maravilha, eu creio que sua mãe tem que fazer uma sopa maravilhosa, gerou um filho tão inteligente quanto você, senão você come muita sopa. E eu também. E todos aqui já gostam de sopa. Uma sopinha simples como essa exige um agente inteligente para atuar, para determinar a temperatura do fogão, o tempo e os ingredientes e os temperos na quantidade certa. Porque se abusar na pimenta ou no sal, fica intragável. E se deixar ela secar na sopa, é qualquer coisa, menos sopa. Você acha que a vida, tão complexa do jeito que ela é, e não somente a vida humana, mas essa biodiversidade de vida, seria possível ser fruto do acaso, mera coincidência? Então, o problema das analogias é que, geralmente, nem sempre elas conseguem ser analogias completas, né? Assim, uma coisa não corresponde 100% à outra. Por exemplo, é uma analogia interessante, mas a gente tem que pensar que as moléculas que compõem a vida, as partes que compõem a vida, elas têm características que eu mencionei antes de automontagem, de auto-organização. Então, isso já é um fenômeno muito bem atestado, né? A gente testa em laboratório, a gente vê no meio ambiente, e aí, uma coisa que uns ingredientes de uma sopa dessa que a gente faz em casa não tem. Né? Você botar macarrão junto aqui na água. Tem. Pronto, se tiver, já seria um fator a mais a favor da biopoésia, porque se você tem... Mas precisou de um agente inteligente para fazer esses testes em laboratórios, não? Da biopoésia? Precisou de alguém para montar um cenário, um laboratório, colocar as proteínas, mas precisou, não? Inclusive, precisou, mas tem um cristão, essa questão desse argumento, né? Assim, porque o ser humano testou em laboratório, logo automaticamente isso na natureza só pode ter sido feito por um design. Francis Collins, que é cristão evangélico, inclusive, e é um dos líderes, foi um dos líderes do projeto Genoma Humano, ele é cristão, protestante, evangélico, é evolucionista, e ele fala o seguinte, que a gente fazer esse tipo de comparação seria como dizer que, porque a hidrelétrica gera energia e foi feita pelos homens, e ela gera energia, automaticamente o raio que cai durante uma tempestade, ele é jogado por um Deus de lá de cima. Né? E a gente sabe que um raio é formado por um fenômeno natural. Então, seria uma comparação desse tipo. Então, as moléculas que formam a vida, numa sopa primordial, como a gente diz, elas teriam características de automontagem, formariam compartimentos que pareceriam com membrana celular, elas poderiam absorver outras moléculas dentro dela, fazer reações ali. Uma coisa que uma sopa que a gente faz em casa não tem capacidade. Né? Bom, para concluir, a CPFL, para mandar luz na minha casa aqui em São Paulo, ela precisa de eletricista, de uma série de engenheiros de energia para trabalhar com isso de eletricidade. A do céu não precisa, não? Não. Tá bom. Valeu. Bom, quem é o próximo agora? Agora é a vez do Kaique. 7 minutos para Kaique. Chama alguém. Chamou o Jefferson mesmo, Fabiano? Tirar uma dúvida com ele. Deixa eu só puxar uma coisa aqui.
Viu? Se vocês der algum probleminha da minha voz aí, não se preocupa não que eu volto. Às vezes dá uma caidinha de leve na internet, mas enfim, vamos lá. Ô Jefferson, eu não vou ficar muito entrando nessa área, porque essa área já seria mais biologia, enfim, aí já não é muito vamos dizer, minha praia. Sobre o título também, a Javé é uma criação humana, Javé, né? Aí não entra em Deus único. Então, para mim, não tem necessidade muito de ficar entrando em biologia, ou você ficar com os argumentos, mas a sopa, eu sei que esses argumentos é muito de cristão, exemplo, o bolo se faz sozinho, o bolo não precisa de enfim. Mas eu quero que tu me responda, seguindo essa analogia própria que você disse aí. O que você tem para mostrar para a gente que isso é uma criação do seu Deus? Por que não pode ser de outro? Porque é do Deus cristão vamos dizer, essa habilidade que você diz aí. Quero saber como tu consegue mostrar para a gente que o seu Deus é o verdadeiro, para a gente entrar mais no tema. Primeiro, nós temos que entender que Deus não é cristão. Não é propriedade dos cristãos nem dos judeus. Não. Os judeus e os cristãos se apropriam deles. Porque antes dos judeus existirem, esse Deus já era invocado nos 4 cantos do mundo. Antes de qualquer hebreu existir. E quando os cristãos vêm, agora, de 2000 anos para cá, esse Deus já existia muito antes dele. Já era invocado na Suméria, na China. Para começar, vamos falar sobre hinduísmo. Por que não podia ser o Deus do hinduísmo? Eu falo que o Deus de Javé é o hinduísmo. Quando você começa a estudar o hinduísmo, o Deus Brahma, começa a estudar a teologia hinduísta, você entende que o Deus Brahma, ele é onipotente, onisciente, onipresente e todo-poderoso. O Deus Brahma do hinduísmo. Aí quando você vai se aprofundando no hinduísmo, você vai observando que as vestes dos hindus são semelhantes às dos árabes. Que o nosso amigo Vinícius caiu no equívoco, com todo o respeito que eu tenho ao meu amigo Vinícius, de dizer que o Deus adotado pelos judeus é dos árabes. Porque os árabes e os judeus é da mesma vertente abrâmica. Abraão é o pai dos árabes e dos judeus e dos israelitas. É a mesma fonte, é a mesma raiz, é a mesma analogia. Então, neste caso, viu, Vinícius, eu falo isso com respeito a você, querido. Respeito, tá? Com respeito. Mas quando a gente entra no mundo acadêmico, é um problema, é uma pedra no sapato. Então, veja bem, quando a gente observa esse Deus de Abraão, não é um Deus de Abraão, é um Deus invocado por ele. Questão de, houve um momento que o povo de Israel foi politeísta, sim, me perdoe o irmão, deixa eu ver aqui, o irmão Diego, né? É um povo com as suas características monoteístas, mas que em algum momento foi politeísta no Egito, e foi, infelizmente, se corrompeu, o povo de Israel se corrompeu, infelizmente, nós temos essa mácula, adotaram aí vários deuses, porém, no meio do caminho, convenceram-se que somente um Deus é verdadeiro. Eles começam no monoteísmo, passam a experimentar deuses politeístas, começam a experimentar o politeísmo, e ficam convencidos, no meio do caminho, que só existe um verdadeiro Deus. Não é correção, viu, irmão? Pelo amor de Deus, o irmão aqui, o Diego. Não. São observações. Certo. Mas, Jefferson, vamos lá. Mas temos que concordar que a forma da gente interpretar o Deus muda, né? A localidade. Por exemplo, o cristão interpreta Deus de uma forma, outro país interpreta de outra forma. E o que você pode trazer para a gente que, exemplo, a sua interpretação desse Deus é a verdadeira? Tipo, a Bíblia. Como você consegue trazer que a Bíblia é a verdadeira? A interpretação. Então, acho que você pegou a minha pergunta. Eu falei com o irmão Vinícius, chamo de irmão porque é uma pessoa que eu admiro e respeito, eu tratei com ele sobre a questão da sopa, né? A sopa está lá em Gênesis 1:2. Certo. Bom, a sopa começa ali, a sopa primordial. Aí eu falei com ele a questão de energia, né? Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Fonte de energia, para iluminar, o universo precisa de energia para gerar vida. Além da sopa, é energia, porque a energia, assim, a força sem energia não gera vida. Aí nós precisamos de água, precisamos de clima. Aí Deus cria o dia e a noite. Cria o sol, traz o sol e a lua, o brilho do sol e da lua para trazer as 4 estações, para que as plantas possam brotar, crescer e frutificar. Você vê esse Deus apresentando um relato sobre a criação que se encaixa perfeitamente com a ciência.
Aí você vai pegar o Deus da Suméria, uma miscelânea, meu amigo, uma bagunça, atropela a ciência e ninguém fala nada. Aí você vai pegar o dilúvio de Gilgamesh, só para concluir, você pega o dilúvio de Gilgamesh, completamente contraditório, porque a arca lá é redonda, é uma bagunça, não se encaixa no espírito científico. Aí você pega o dilúvio bíblico, se encaixa. Fica à vontade, querido. Ô Jefferson, mas aí que tá o problema. Quando você quer colocar a ciência com gêneros, fica meio complicado. A gente há de concordar que é meio complicado. Você citou, exemplo, o pé de Gilgamesh da arca, não sei. Mas as especificações que a Bíblia dá, poderia caber todos os animais? Seria possível, eu falo. Fisicamente não tem como colocar um casal de cada espécie. Aí beleza, vamos aos absurdos que entramos. Você comparar com outra cultura, usando o Gênesis, a Bíblia é completamente anti-ciência também, porque tu pega, exemplo, um animal, o animal fala, não fala. Uma cobra fala, um jumento fala. Agora, quando tu pega a explicação sobre o que está escrito sobre Deus criou os céus e a terra, quando você sai, você olha pro horizonte, o que tu consegue ver? Tu vê estrelas, tu estiver de noite, tu vê céu, tu vê água, tu vê terra. O que o escritor colocou? Que Deus criou os céus e a terra nesse contexto. Né? Agora, a parte do universo, por que a parte do universo não é citada na Bíblia? Uma coisa que poderia ser citada, que daria uma validade muito grande. Pô, como o escritor sabia dessas coisas, sendo que essas coisas nem tinham sido descobertas? Isso seria uma forte evidência que tu poderia falar para mim. Agora, colocar uma evidência, os céus e a terra, mas isso não é evidência alguma. E se eu sair para qualquer coisa, eu, escritor, se eu for escrever um livro religioso, eu vou colocar Deus criou o ar, o céu e a terra, e o oxigênio, porque é o que eu vejo, você está entendendo? Creio que o Diogo... Você sabe a probabilidade de Moisés, viu, irmão, o pastor Darwin? Você sabe a probabilidade de Moisés ter colocado a sequência cronológica da criação, da maneira que ele colocou, há cerca de 3.000 anos atrás, colocar em perfeita ordem, em concordância com a ciência? Hoje, seria praticamente impossível ele escrever isso? Seria mais de 1 milhão em apenas um? Ele não tinha a menor possibilidade de acertar? E ele acertou? Você sabia disso? Sem nenhum recurso científico. Hoje você tem todo o recurso científico a dizer, ó, primeiro surgiu o universo. E ele acertou inteirinho. A vida surgiu nas águas. De fato, a vida surgiu nas águas. Depois, na terra. Ele acertou tudo que ele escreveu lá certinho. Se isso possível, sem recurso científico. Pode continuar, porque o tempo acabou, não sei se eu posso. Provavelmente não, né? Mas... agora é a vez do Diego, 7 minutos, tá, Diego? Puxa alguém aí, fica à vontade. Vai lá. Vou puxar o Kaique, como o Vinícius já foi puxado, e... Vai puxar eu? Calma aí, deixa eu só aumentar aqui. Puxou eu, pode falar. Vinícius, perdão, Kaique, a Bíblia em si, ela não nega a existência de outros deuses. Você falou que porque existiam outros deuses anteriormente. De maneira histórica, sim, outras culturas tinham panteões, tinham outros deuses, isso não tem problema nenhum. A Bíblia não nega isso, inclusive o patriarca, o pai da fé, o pai dos judeus, o pai dos hebreus, ele vem de uma cultura politeísta, onde se reconhecia e adorava outros deuses. Grandes escritores cristãos do passado, como C.S. Lewis, por exemplo, afirma que haviam vários mitos que circulavam antes dos escritos da própria Bíblia, etc. Então, não só a ideia de deuses, mas como a ideia escrita, revelada de outras ideias de Deus. Agora, um fato é curioso, quando se fala de Jeová. Jeová, ele possui características únicas que você não vai encontrar em nenhum desses outros deuses. Quando você somar as características de Jeová, você não vai achar em nenhum outro. Por exemplo, uma soberania moral, você não vai achar uma aliança com o povo histórico. Uma aliança essa que é buscável, né? É reconhecível. Uma revelação progressiva, uma revelação homeopática. São elementos que distinguem Jeová de outros deuses. Faz dele um Deus único. Inclusive, desculpa aí, mas isso distancia Jeová do El, do panteão cananeu, do panteão sírio-fenício, de Baal, de Marduk, e por aí vai. Agora, o critério que você usou de o Deus cristão não pode ser verdadeiro porque ele não é o primeiro, eu gostaria de perguntar para você de maneira bem rápida, assim, da onde você tirou que o ser primeiro torna verdadeiro? Qual é a base histórica que você tem para afirmar que esse critério é um critério válido? Perfeito. Porque a gente falando logicamente sim, porque pegamos o Deus Javé, ele surge, vamos colocar, ele surge depois do que outros deuses que antecedem ele. Aí tu pega, como que um povo fazia, enfim, suas orações, enfim, para um determinado Deus,
seguiam um Deus, sendo que depois vai surgir um Deus e esse Deus vai ser intitulado como verdadeiro. Tu vê que, logicamente, isso não faz sentido algum. Inclusive, usa até a Bíblia para falar isso, né? A Bíblia não diz que a verdade vem por ouvir a palavra de Deus. Só que aí que está o problema. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a verdade é a Bíblia, que a fé vem por ouvir a palavra dela, né? Mas como que a fé vem por ela? Calma aí, só para eu concluir. Oi? O critério histórico para validar essa afirmativa, que o primeiro é verdadeiro. Qual é o critério histórico? Porque na lógica porque o primeiro tem que ser verdadeiro. Qual é o critério histórico? Logicamente não é? Como que um Deus que vem depois pode ser verdadeiro e os outros não? Seguindo sua lógica. Então, se logicamente o primeiro Deus é verdadeiro, por que você não segue esse primeiro Deus? Mas e quem disse que eu sigo? Não, porque você não segue. Você está dizendo que é verdadeiro porque é o primeiro. Por que você não segue o verdadeiro? Oi? Mas isso mostra, não mostra? Não, estou te perguntando por que você não segue. O primeiro é verdadeiro. Por que você não segue esse primeiro, então? Porque eu sou ateu. Como eu vou seguir se eu sou ateu? Mas se ele é verdadeiro, se você disse que ele é verdadeiro, porque é o primeiro. Mas, Diego, seguindo a lógica, você diz que o Deus Javé é o verdadeiro, mas como? Me mostra por que ele é verdadeiro, sendo que antes já existiam outros deuses. Eu quero que tu me explique. Porque não faz sentido algum, logicamente isso faz sentido. Que sentido que faz isso? Então, Diego, vamos lá, Diego. Um Deus. Vamos colocar o Deus cristão. Enfim, quem traz o cristianismo é Paulo, mas enfim, vamos lá. Deus cristão. Como que tu me prova que o Deus cristão é o verdadeiro, sendo que antes já tinha outros deuses e o povo adorava outros deuses? Ótimo, vamos lá. Eu te fiz uma pergunta, eu te perguntei do critério. Você falou que o critério, porque o primeiro é verdadeiro, mas mesmo assim, mesmo sendo o primeiro verdadeiro, você não crê nele. Isso é uma concluência da sua parte, mas vamos lá. Por que o critério vai cair no Deus cristão? O critério, o Kaique, não é cronológico. O critério é revelativo. O critério é impacto. O critério é constância. Não há um Deus na história que se revelou como o Deus judaico-cristão, que tenha a constância que o Deus judaico-cristão tem. Que tenha os atributos que o Deus judaico-cristão tem, que tenha o impacto que o Deus judaico-cristão tem em termos positivos. E não há um Deus, não há uma visão de Deus que seja tão falseável como o Deus judaico-cristão, seja tão posto à prova. O Deus judaico-cristão, ele tem um livro. Esse livro do Deus judaico-cristão, que é revelado pelo Deus judaico-cristão, esse livro ele é falseável, é o único falseável e que passa em qualquer crivo que você imaginar. Histórico, cultural, geográfico, linguístico, científico, o que você imaginar, esse livro passa. Aí, só para... Eu não preciso ficar só com um argumento, né, Jacques? Eu posso pular, né? Eu posso... 10 minutos livre. Vinícius, achou aí, Vinícius, a pesquisa aí? Para ver de quanto é o texto de Juízes 5? Sim, eu vi, não achei aqui no meu material, olhando aqui no Google, pelo menos a informação que aqui atrás é de que seria o século X, mas é esse fragmento, né? Não é o livro de Juízes, seria Juízes 5. Isso. Mas também há outras propostas de que seja do século 8. Então, olha só, esse do século VIII já está descartado, tá? O mínimo... Está descartado por quem? Está descartado pela academia. Só você pesquisar com mais calma. Mas isso aí é você que está dizendo. Eu gostaria de ver... É a academia que diz, não sou eu. Pelo que eu sei, a academia diverge... Assim, a datação desse texto é difícil. Não, olha, vamos lá. A academia hoje é maciça e, no mínimo, colocar no século IX, sendo bonzinho. Quais autores? ChatGPT, meu filho. Você não gosta do Meta? Pesquise aí no Meta. Jogue no Meta aí, ó. A academia reconhece o texto de Juízes 5 de Eu penso que se você vem e diz que a academia reconhece, você saiba pelo menos citar pelo menos um autor. Já citei. Aí vamos diga lá. Que não é do século VIII. Pelo que você pesquisou aí, é que você está tentando segurar, mas pelo que você pesquisou aí, você sabe que jogou por terra toda a sua argumentação no primeiro. Toda a sua primeira introdução foi jogada por terra. Porque se esse texto, do século, no mínimo, sendo bonzinho com você, se esse texto for do século IX, essa ideia de que Jeová é um Deus do deserto, Jeová é um Deus que veio dos árabes, Jeová é um Deus que foi do panteão, Jeová é um Deus que depois foi introduzido... Esse texto apoia isso, Diego. Inclusive, a academia usa Juízes 5 como uma das evidências para mostrar que Javé veio de Seir,
Porque Débora fala isso, o canto de Débora diz, quando saíste de Seir, Seir é lá no Sinai, nas regiões da Arábia. O texto de Juízes 9, Seir não é a Arábia Profunda, Vinícius. O texto de Juízes 5 já mostra Jeová sendo glorificado como Deus universal. Não, como Deus universal não, como Deus do povo israelita. Vai lá, Vinícius, agora você tem 7 minutos para puxar alguém. Vai lá, outra puxada dessa? Tá, deixa Diego mesmo. Que a gente já aproveita logo, né? Então, veja só, Diego, esse texto de Juízes 5, inclusive, ele é um dos 4 textos bíblicos que são usados como evidência do que eu falei aqui. Por exemplo, você pega Thomas Homer, José Ademar Kaefer, você vai ver eles apontando, Homer mesmo, o livro A Origem de Javé, muito famoso, e é um dos que a gente tem bastante acessível, aqui talvez seja mais conhecido que o dos outros autores. Mas quando você pega, ele está dizendo, olha, textos bíblicos, alguns textos bíblicos estão apontando a origem de Javé em Seir, né? Alguns textos falam o que vem do Sinai, Javé, o do Sinai, né? Então, esse Sinai é situado lá para essas regiões já do deserto árabe. Seir também está lá, Farã, né? O Monte Farã. Então, o Cântico de Débora fala isso. Se você pegar o Cântico de Débora, ele vai apontar, ele fala Javé, quando vieste de Seir. Aí ele faz uma descrição desse Javé vindo de Seir, atravessa as montanhas, derrete os montes, vem acompanhado de raios, e tem guerreiros. É uma descrição, Diego, para quem conhece os textos sobre Baal, é uma descrição de um Deus da tempestade, de um Deus guerreiro da tempestade. Então, quando você está usando o Juízes 5, você está usando um texto que apoia o que eu falei. Primeiro, Vinícius, quando se fala de Juízes 5, está falando de um reconhecimento de Deus. Já mostra que o culto de Deus ele é bem antigo. A teologia judaica, ela já é antiga. Você está se pegando na fala de Débora, de Juízes, versículo 4. Inclusive, Diego, ele é considerado como um fragmento. Esse canto ele seria muito mais antigo do que vários outros textos do livro de Hebreus, porque Hebreus não, de Juízes. Porque Juízes, na verdade, a obra em si, o livro completo, ele seria uma obra do período do reinado de Josias, né? Mas esse canto, ele seria algo mais antigo, que foi inserido no livro depois. Deixa eu te explicar. Essa ideia de que veio de Seir, não é uma ideia de localidade, de surgimento, de nascimento, Vinícius. Para a época, as divindades eram descritas dessa forma. Se você pegar várias outras divindades e vir relatos, você vai ver. Inclusive, situar divindades em montanhas, em montes, era muito corriqueiro, principalmente nessa região. Quando você pega a crença do Levante... Eu vou abrir aqui o doc aqui, deixa eu citar para você aqui, ó, o que Frank Moody fala sobre isso aqui. Ó. Peraí. Você vê, por exemplo, os deuses gregos, né? Eles são associados a um monte, o Monte Olimpo. Então, geralmente essas divindades... E Javé tem um monte também, ele é associado igual às divindades da época. Vou me aproximar aqui para me ler, tá? Peço perdão. Ó. A linguagem que descreve Jeová vindo de Seir é uma tradição de teofania, uma manifestação divina em glória semelhante às teofanias conhecidas em todo o Oriente Próximo, e não uma afirmação de origem geográfica. Quem falou isso foi Frank Cross, não foi eu, Vinícius. Então, mas aí, primeiro ele fala, realmente é uma teofania, mas os autores que eu tenho aqui, e certamente são bem mais conhecidos. Se eu falar Thomas Homer, todo mundo vai conhecer aqui. Se eu falar Mark Smith... Tem livro em português, Vinícius. É só por isso. Porque a galera não consome material que vem de fora. Por que é em português? Porque é mais popularizado aqui. E mesmo que o fato de estar em português, e isso facilitar que a gente tenha acesso, não desfaz o fato de ele ser um autor muito renomado dentro da academia. Por exemplo, quando você pega o maior especialista em arqueologia de Israel hoje, que é Israel Finkelstein, Finkelstein tem livro escrito com Homer. Né? Você pega as origens da Torá, que inclusive vai discutir a formação da Torá, que não se deu da forma como a crença judaico-cristã tem hoje. Pronto. Então, o que é que acontece? Você vai ter esse autor dizendo que não indica origem geográfica, mas aí ele provavelmente deva ser um autor comprometido com a crença cristã,
Mas ele teria que explicar. Ele teria que explicar o fato de outras descrições para outras divindades, falando que ela veio de tal local, associando essas divindades com determinado local. Eu acabei de ler o texto, não sei se você não prestou atenção, ele falou que isso era comum no Oriente Próximo, uma linguagem teofônica. Sim, as teofanias, mas ele está dizendo que o fato de dizer que ele veio disso aí não indicaria que essa divindade tem origem lá. Isso não é um pensamento majoritário. É popular no Brasil, porque tem português. O pessoal que gosta, como disse Pedro Vaz de Caminho, o Brasil é uma terra fértil, tudo que planta dá. Tudo que planta no Brasil. Quando você diz essa linguagem, se você diz essa linguagem, por exemplo, para Zeus, um poema descrevendo quando Zeus marchou do seu local de origem para um outro lugar, e você vai fazer uma descrição, uma teofania de Zeus, de onde você vai dizer que Zeus veio? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Do Monte Olimpo. É a mesma linguagem. Você está defendendo baseado em Thomas Homer. Você está defendendo baseado... Homer só não. Não é só Homer, não. Porque Homer e toda a bibliografia de Homer. Porque quando ele cita isso... Tem um biólogo para você aqui que discorda. Agora deixa eu falar para você. Se o fato... Vamos esquecer Homer... Você mostrou... Se o fato de Jeová manifestar em si implica que ele era apenas um Deus local, como você está sugerindo... Eu queria que você explicasse para mim, como que ele se manifesta no Sinai sem um produto do Sinai. Sem o quê? Sem ser um produto do Monte Sinai. Porque você disse que Deus é uma manifestação de elementos da natureza. Sim. E que vem do Sinai. Que elemento é do Sinai? Nesse trabalho que nós estamos tendo aqui. Eu não entendi a pergunta ainda. Vamos lá, você disse que Deus é atrelado a eventos da natureza. Sim, tempestade. Tá. Qual atributo, qual elemento que ele trouxe de CI? Tempestade. Oi? Yahvé é um Deus da tempestade. Mas está no texto de Juízes 5 isso aí? Sim, olha a descrição. Um Deus da tempestade, como é que ele é caracterizado? Você não vai pegar um texto e dizer assim, chamando, você é um Deus da tempestade. Não, é pela característica da descrição do que o Deus faz, de quais elementos que o acompanham nos textos que falam dele, que vão caracterizar ele. Então, por exemplo, não precisa alguém dizer que Ares chama ele de Deus da guerra. Só por descrever como ele age, o que ele faz, já mostra que ele é um Deus da guerra. É a mesma coisa para Yahvé. Ele é tido como cavalgando de nuvens escuras, ele sempre vem com raios e trovões, ele desce com saraiva de fogo, com tudo que tem. Deu tempo, Vinícius. Tempestade. É só o que você entendeu, Vinícius. Deixa só o Diego aí comentar aí 30 segundos. Vai lá, Diego. Você quer comentar que o Vinícius ele interrompeu algumas vezes? Vai lá. O que o Vinícius trouxe é só o que ele entendeu do texto. Não é o que o texto está dizendo. Você pode entender o que você quiser do texto. Você pode ver o que você quiser. Mas não tem base sólida, Vinícius. O que você está dizendo é outra coisa. Você falou que... Thomas Homer. Cara, eu estou citando para você acadêmico, livro e página. Livro e página para você buscar. Aí eu vou pedir para você fazer o mesmo. Que aí eu jogo aqui rapidinho aqui no script e a gente vai tirar a prova. Beleza, Diego. Agora, Jefferson Fabiano, 7 minutos. Quem você vai puxar? Fica à vontade. O professor Darwin, né? Cadê o professor Darwin? O pastor Darwin? Tá aí. Tá por aí, não? Vai lá, pode falar. Fica à vontade. Pastor Darwin. Pastor Darwin, né? Pastor Darwin. Gênesis 1, verso 1, diz que Deus criou os céus e a terra. A palavra céus no grego, aliás no hebraico, quando você examina ela, você vai encontrar chamaim. E entre os significados você vai encontrar espaço, cosmo, mundo visível e mundo invisível. Olha que profundidade, cara. Habitação dos anjos, certo? E universo, propriamente dito. O Moisés, quando escreveu esse livro, ele tinha apenas 1.800 termos para usar e explicar a origem dos céus, da terra, do universo, de tudo. Hoje nós temos aí gramáticas com mais de 20.000 termos. Eu pergunto para você, o Moisés acertou em explicar que os céus vieram antes da terra? Ou ele errou, professor Darwin?
Ô, Jeff, antes, né, que você, 7 minutos, provavelmente você falou o tempo inteiro lá, eu vou até dar uma resposta pra você. Antes de entrar nesse contexto, quando tu pega e coloca os céus e a terra, tu quer colocar o universo, quer colocar tudo, só que quando o cara está escrevendo, o cara não tem esse conhecimento. Como tu quer colocar o universo, quer colocar cosmo, galáxia, quer colocar tudo dentro do céu, isso não tem lógica alguma. Quando Moisés, vamos colocar que é Moisés, que é atribuído a Moisés, correto? Vamos colocar que Moisés realmente escreveu. Moisés sabia de céu, de universo, não sabia. O único que o escritor escreve é o que ele vê. O que ele vê? Quando você olha, o que você vê? Você vê céu, você vê água, você vê a terra. Isso, agora eu queria colocar o universo. Que lógica é isso? E antes de responder essa pergunta sua, eu queria, você meio que correu da minha pergunta inicial, por isso que eu estou meio que falando seu tempo aqui agora, sobre, você falou que Gênesis é ciência, mas no caso da serpente, uma cobra fala? Como que funciona esse esquema aí? Agora, para o tempo dele aí. É sua vez de questionar, tá, Jefferson Fabianos? Tem que responder, tá, Kaique? Depois você vai ter o tempo de questionar alguém. Vai lá, Jefferson. A questão da cobra falante. Ficou uma coisa no ar, né? Então vamos lá, vamos fazer justiça. Quando você lê Gênesis 1 e o Gênesis 2, você vê um mundo antes da queda. Sim ou não, pastor Darwin? Um mundo perfeito, Deus, não é? Você já leu o texto, não? Já leu, você conhece. Já leu, capítulo 1, Gênesis, capítulo 2, já. Não é um mundo perfeito, onde tudo é perfeito, a comunicação é perfeita, a terra é perfeita, o Adão é perfeito, as plantas são perfeitas, os animais são perfeitos, a comunicação é perfeita, tudo é perfeito. Até o capítulo 2, não é isso? Sim ou não? Adão? Sim, eu estou falando do Gênesis 1, 2, o qual você está reivindicando, dizendo que serpente. A partir do 3, a serpente torna-se maldita e não consegue mais verbalizar. Sim ou não? É da Bíblia que você está falando ou de outra coisa? Do que você está falando? Não é da Bíblia? Da Bíblia, mas vamos abrir o moderador. Da Bíblia, né? Então, a Bíblia que você leu, a Bíblia que você tem na sua casa aí, no capítulo 1 e no capítulo 2, está apontando um mundo perfeito entre 1 e o 2 de Gênesis. Não apresenta um mundo perfeito onde é possível comunicação, o Adão e a Eva com a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim, continua. Sim. Você acha que uma pessoa que tem imagem e semelhança de Deus, todos os caracteres divinos, não tem capacidade de se comunicar com os animais? Não, mas o animal comunicar com ele tem? Não, mas se a pessoa é divina, tem a imagem e semelhança de Deus, não tem possibilidade de se comunicar com os animais, sim ou não? Não. O animal, não? Mas olha o contexto. Não, mas olha o contexto. Mas se Deus é o criador dos animais, ele não se comunica com os animais? Não, o animal comunica. Não, ele cria as coisas e não se comunica. Esse é o seu mundo, a sua visão. Não, quero que tu me mostre aonde. Exemplo. Tá. Tu tá fazendo essa porque afirmação? Na Bíblia, você... Não, porque na Bíblia você está se comunicando com os animais, certo? Não, me cita o versículo, então. Ao momento que você fala uma afirmação dessa, você está respaldado em um versículo. Que versículo que tu fala? Então, Gênesis capítulo 3, versículo número 15, ele diz para a serpente, maldita és entre os seres ratejantes, ele se comunicou com a serpente, sim ou não? Sim, mas serpente não era um animal astuto? Como que ela... Me explica isso. Se é Deus e tudo pode, na sua visão, esse Deus que tudo pode se comunicar com a serpente? Mas aí é uma falácia apelativa sua, né? Porque aí não tem debate. Posso falar assim, Deus pode... Falácia, se é Deus, tem que se comunicar com os animais. Porque se não pode se comunicar com os animais, que Deus é este? É um Deus ateu? Ou é um Deus bíblico? Tá, mas e o animal... Não, beleza. Mas e o animal? Como que o animal ia se pronunciar? Essa é a minha pergunta, que eu não entendi que você... Tá. O animal precisa verbalizar para se comunicar? O meu cachorro se comunica comigo sem verbalizar. E o seu verbaliza para se comunicar com você? Rapaz, ele fala contigo? Rapaz. Meu cachorro, eu estou falando que o meu cachorro se comunica comigo sem verbalizar. Não, sem se comunicar. E sem verbalizar. Ele olha para mim e ele se comunica. Eu não entendo o olhar dele. E tudo que eu faço, eu entendo. Não, mas ele fala, porque no texto só que ele fala. Isso, Jefferson, isso é problema, ou é não, medicamento. É um problema textual, concorda, Davi? Porque o Moisés não tinha o verbo sibilar na época. Existia o verbo sibilar na época de Moisés? Tá, certo. Compreendo. Concordo. O verbo sibilar é o gesto que a serpente faz, é o som que a serpente faz com a boca.
Quando ela começa a transmitir um som, ela está sibilando. Certo? Na época de Moisés, esse verbo não existia, o verbo sibilar. Tudo bem? É um verbo novo, que surgiu daqui a cerca de 200 anos. Então, o que Moisés vai fazer? Ele vai usar o pouco recurso que ele tem, cerca de 1.800 palavras. Ele vai trabalhar em cima daquilo que ele tem e vai passar e montar a história. O que você colocaria no lugar de Moisés? Mostrando a comunicação entre Adão e Eva ali, e a serpente e a Eva. O que palavra você ia colocar ali, se não existe o verbo sibilar? O verbo sibilar. Mas existe uma pergunta, né? É pra você ver. É a situação de Moisés, né? Aí você está correndo. Não, mas aí você está correndo a pergunta, que a pergunta é o seguinte: como você coloca um animal falante? Você disse que como que é? Seu cachorro se comunica com você, mas seu cachorro ele fala. Sem verbalizar. Sem verbalizar. Para concluir, porque eu tenho. Como que funciona ele? O esquema, para não entender. Quando meu cachorro quer sair, ele começa a arranhar a porta. Eu já sei que ele quer sair. Certo? Quando ele quer entrar no portão, ele late para as pessoas conhecidas da rua e as pessoas entendem que ele quer entrar. Deu tempo. Pessoal, vamos voltar para o tema da live. Javé é uma criação humana, beleza? Agora é a vez do Kaique puxar alguém, 7 minutos. E Kaique, vamos focar no tema. Javé é uma criação humana ou não, beleza? Vai lá, fica à vontade, puxa algum. Eu queria fazer uma pergunta pro Jefferson, fazer uma pergunta pro Diego. Ô, Diego, tu disse que de Deus aparições, como que é a explicação que você disse? Que o Deus Javé, você vê aparições, mas essas aparições são testemunhadas por quem, para mim conseguir entender? Na verdade, eu falei de teofanias, que é uma figura de linguagem comum. É uma linguagem comum e também é uma linguagem até hoje teológica. Quando Deus se manifestava em alguma ocasião especial. Eu não falei que Deus aparece para as pessoas hoje, porque a Deus ninguém viu e ninguém pode vê-lo. Mas, já que você me perguntou como é que se prova isso, há milhares de testemunhos ao redor do mundo de pessoas que tiveram encontros com Deus de maneira sobrenatural. Por exemplo, em sonho, aqui no Brasil, com o Dr. Carlos Augusto Vailate, que era ateu, por exemplo, e Jesus Cristo o chamou um sonho e ele se converteu, e hoje vai ver quem é o Dr. Carlos Augusto Vailate. Há inúmeros testemunhos de pessoas assim, por exemplo, pessoas de outras religiões, muçulmanos, que têm sonhado com Jesus Cristo tem aparecido para elas em sonho, pessoas que nunca ouviram falar de Bíblia, que não nasceram no Brasil, né? Porque tem essa negação, é cristão porque nasceu no Brasil. Não nasceu no Brasil e tem sonhado com Jesus tem aparecido para elas em sonhos, e elas não têm o mínimo conhecimento de teologia, de Bíblia, e têm se entregado a Jesus Cristo. Isso para mim. Diego, mas seguindo o que você falou, mas aí você também tem que lembrar do contrário, né? Da mesma forma que tem pessoas que você disse que vê Jesus e se converte, enfim, tem pessoas muçulmanas que também é totalmente contrário. O cara é cristão e vira muçulmano. Então isso não quer provar nada. Essa aparição é ineficiente. Bom, você disse, eu quero até fazer uma citação, porque realmente, né, Deus é geográfico, né? Porque igual você disse, mas não é do Brasil, mas tu pega o Deus ele é geográfico no sentido de, tipo, onde você nasce, que determina, né, tipo, normalmente a religião que você vai ser, exemplo, cristão. Por que a gente é cristão? Seguindo a probabilidade, porque a gente nasceu num país cristão. Se a gente nascesse num país muçulmano, a gente não seria cristão, seguindo a probabilidade. Lógico, eu sei que Deus, enfim, a minoria, enfim, mas esse argumento seu cai por terra. Porque da mesma forma, tem pessoas cristãs que se convertem ao hinduísmo, enfim. Você não tinha me perguntado sobre conversão, você tinha me perguntado sobre aparição. Sobre conversão, as pessoas se convertem a todo instante para todos os lados. Isso aí é uma coisa que eu não usei como argumento, as pessoas se converterem. Eu usei a aparição, a pessoa se converter por aparição, que foi o que você me perguntou. Acerca desse argumento... Não é a mesma coisa. A aparição é uma coisa. Não, sim, mas sim, no mesmo conceito também. Diz que se converte porque quer ficar rico, que acha que vai ficar rico. Então não é a mesma coisa. Mas tem pessoa que tem aparição contra a religião também, se converte? Você argumentou assim, ó, que porque nasceu no Brasil é cristão, porque Deus é geográfico. Então o Vinícius Senna não pode ser ateu. Você não pode ser ateu. Por que você fala? Nasceu no Brasil, tem que ser cristão? Mas seria uma religião? Na Bahia eu tenho que ser macumbeiro? Mas seria uma religião? Oi? Não. Diego, calma. Diego, olha a minha fala, seguindo a probabilidade. O que é probabilidade de algo 100%? Eu falei seguindo a probabilidade de algo. Você está confundindo as coisas. Ô, Kaique, faço a sua pergunta. O brasileiro, na prática, não na boca, na prática, a maioria é cristã?
Dizem que é. Pelo que você... Não, dizem que é. Pelo que você observa com seus olhos, na prática, a maioria é cristã? Não é. Não, calma aí. São cristãos, porém tipo, não seguem a risca aquilo, entendeu? Mas se dizem ser cristão. Aceitam Jesus, aceitam o renascimento de Jesus, se dizem cristão. Porém, agora, se eles praticam 100% o que o cristianismo prega, é outra coisa, mas são cristãos. Não deixa de ser. Deixa eu explicar uma coisa. Uma coisa é o cara usar a camisa de time. O cara diz que nossa camisa de time. Outra coisa é o cara ir pro estádio. Outra coisa é o cara vivenciar o time. Isso aí é diferente. Você perguntar a qualquer pessoa que não vai na missa, ela diz que é católica. Entra como cristão na estatística. Ela não sabe nem como começa uma missa, nem como termina. Ela diz que ela é cristã. Eu sou católico. Entra na estatística como cristão. A pessoa não é cristã. Ela diz que é cristã por força do hábito, por qualquer motivo. Não, eu sou católico. Nunca foi em uma missa, cara. Não sabe nem a coisa que ele usa. Então, o Brasil não é um país de maioria cristão. Isso é balela. Isso, na prática, não se traduz. Então, teoricamente, nós teríamos que, pela probabilidade, dizermos o quê? Somos católicos, e aí agora tem uma palavrinha bonita. Sou católico não praticante. Era o que nós tínhamos que dizer que somos. Pois, Diego, seguindo essa linha de raciocínio, vou até dar esse exemplo que você acabou de usar, citando sua camisa. Então, eu não posso dizer que sou corintiano, porque eu nunca fui no estádio do Corinthians. Então, eu não sou corintiano, seguindo a sua lógica de raciocínio. Tem pessoa que diz cristão, mas não vai na missa. Então, eu não sou corintiano, porque eu nunca fui no estádio. Então, seguindo a lógica, é a mesma coisa que tu tá querendo dizer. Então, eu não posso falar que eu sou corintiano se eu nunca fui no estádio. Então, como que fica? Você, como é um adulto, eu não sei qual a sua condição geográfica, etc., você, como adulto, poderia ser chamado de simpatizante. Você não vivencia o clube. Eu usei o clube como exemplo. O cara não vivencia o cristianismo. O cara diz que é católico, mas não vai na missa. O cara diz que é católico, mas não como é que chama lá? A Santa Ceia deles? Eu esqueci. Eucaristia, o cara não participa da Eucaristia. O cara não faz os sacramentos. O cara não fez lá as comunhões, primeira, segunda, etc. O cara não é católico. Ele diz de boca. Então, o Brasil, nós teríamos aqui todos, dizemos assim, sou católico não praticante, porque a probabilidade, segundo você, é ser o que a maioria é. Então, a maioria diz que é católico não praticante. Sim, mas não ser praticante, mas, no caso, não deixa de ser. Exemplo, eu sou católico não praticante. Vamos supor, eu sou católico não praticante. Não deixa, se alguém perguntar se é católico, fala que eu sou, porque eu não deixo de ser católico por não praticar. Deixa eu aceito, enfim, só que eu não pratico. Não, pode continuar. Você sabia que eu sou milionário? Não entendi sua pergunta? Eu sou milionário? Eu sou milionário, eu. Certo. Eu sou milionário. E aí? Quem vai dizer quando eu estou falando? Será que a realidade condiz com o que eu estou falando? Se eu não acordar amanhã, 4h30 da manhã para trabalhar, vai ter milhões na minha conta? Só porque eu estou falando? Certo, mas o que nisso encaixa? Não entendi também. Estamos discutindo, porque a pessoa diz que é algo para uma pesquisa, não significa que de fato ela é. O Brasil... Para falar, para continuar. A maioria diz que é católico e agora tem essa palavra bonita, não praticante. Então, seguindo a sua estatística de probabilidade, a maioria tinha que dizer que é o quê? A maioria tinha que ser o quê? Católico não praticante. Não tem nenhum católico não praticante aqui na live, né? Acho que nem nos comentários não vai ter. Alguém pedir assim, não, eu sou católico não praticante. Eu sou milionário sem dinheiro. Beleza, Kaique, Diego, agora vejo Diego, 7 minutos. Você vai continuar conversando com o Kaique ou vai puxar o Vinícius? Como o Jefferson puxou o Kaique, eu vou puxar o Vinícius aqui, porque o Vinícius falou algo, já pode soltar o tempo, tá? O Vinícius falou algo interessante, que ele disse que o texto de Juízes 5 fala que Jeová é o Deus da tempestade, né? Vinícius, o texto de Juízes 5, ele representa o quê? Dentro da perícope de Juízes 5. Os elementos que ali são mostrados, aonde é encontrado esses elementos? Aonde que se encontra ali os elementos que é citado em Juízes 5? Aonde que aparece isso? Pode dizer? É só você ver a descrição que está sendo feita de como é que a divindade vem, atravessando o território, né? Então você não sabe, porque você disse que é só eu olhar. Então eu vou olhar. Não é só ler o texto, montanhas tremem, tem uma série de fatores lá que eu aponto como Deus da tempestade. E onde é que isso aconteceu, Vinícius? Vamos olhar aqui, vamos abrir o texto aqui. Se quiser parar o tempo aí, pode, enquanto a gente procura. Eu vou procurar aqui, peraí. Não, se está aqui na minha frente, quer que eu leia?
Sim. Porque ele diz assim, ó. Presta atenção, Vinícius, nos elementos que o texto vai dizer e me diga onde é que isso ocorreu. Tá? Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra tremia, os céus gotejavam, as nuvens destilavam água. Não, já está suficiente. Até os montes se derreteram diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor de Israel. Quando foi isso aqui, Vinícius? Aí, os céus gotejavam. É isso aí, você acabou de mostrar os elementos da tempestade. Quando aconteceu? O quê? Isso aqui é uma poesia. Quando que aconteceu essa poesia? Não se sabe exatamente quando essas coisas... Não, sabe sim. Não, quando foi feito, quando foi inventado o cântico, é isso que você quer? Não. Quando aconteceu o que ela está narrando na poesia dela. Não, quando aconteceu segundo o texto bíblico. Na visão do autor, não importa. Vamos colocar assim, na visão do autor. Seria quando os israelitas saem do Egito e atravessam o mar, do outro lado eles cantam isso. Você disse que esse texto aqui, ainda bem que é live, você disse que esse texto aqui... É porque realmente eu não lembro exatamente o contexto todo do texto, mas o que importa para a gente são os elementos que estão no texto. Os elementos que estão no texto. Você disse que esse texto aqui está provando que Jeová é Deus da tempestade. Só que tudo isso aqui... Descrevendo como... Você disse que você usou como prova. Só que esse texto aqui, deixa eu falar para você, esse texto aqui aconteceu quando Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Esse texto aqui pode ler as características dos 10 mandamentos. A chuva, o monte tremendo, o monte Sinai. Isso aí, inclusive, a gente chama de epifania vulcânica, Diego, porque aquilo ali é uma descrição de um vulcão. Esse autor que criou essa epifania vulcânica ali, da descida no Sinai, ele está descrevendo uma erupção vulcânica, na verdade. Pega uma erupção vulcânica, bote aí agora, erupção vulcânica com raios. Você vai ver o vulcão, ele começa a tremer, ele começa a aumentar o barulho, porque a lava vem, né, vai aumentando a pressão, cada vez os gases vão saindo, sai a nuvem piroclástica, gera raios, lança pedras, lança fogo, é a mesma descrição. Mas já e você que quis debater texto, você que foi falando de textos, de que Jeová veio de Seir, etc. Não foi você acabou de dizer que os céus gotejavam, você leu o texto está escrevendo como Deus da tempestade. É assim. Esse texto aqui, essa poesia de Débora, ela está narrando quando Deus entrega as tábuas do mandamento a Moisés. Essa poesia arcaica, isso aqui é uma poesia. Primeiro, isso aqui não é uma história. Isso aqui não é um livro histórico. Pelo menos o livro é histórico, mas essa parte aqui é uma poesia, é um cântico. Mas é uma poesia que descreve um fato. Eu posso descrever um fato através de uma poesia. Os 10 mandamentos entrega a Moisés, a terra tremendo, o monte Sinai tremendo, fumegando, chuva caindo. Epifania vulcânica, os deuses da tempestade também eram associados a erupções vulcânicas, porque na erupção vulcânica você tem nuvem piroclástica e raios. De novo, Deus da tempestade não está aqui em jogo. A palavra aqui é ó Yahvé. Mas Yahvé é descrito como um Deus da tempestade. As características dele são de Deus da tempestade. Pegue as descrições de Baal em alguns poemas. Pesquisa aí na IA agora. Descrições de Baal como Deus da tempestade. Você vai ver, são as mesmas descrições poéticas que se dão a Yahvé. De novo, vamos lá. Esse texto aqui não está falando da localidade de Jeová. Não está falando que Jeová era Deus de... Está dizendo que ele saiu da onde, Diego? Não fala que Deus é Deus de tempestade. Diego, fala sim, ele diz que os céus gotejavam. Os deuses da tempestade, os deuses da tempestade, não precisa dizer assim, olha, você é um Deus da tempestade. Na verdade, nenhum texto vai fazer isso. Quando se diz que Baal era um deus guerreiro e deus da tempestade, não tem nenhum texto dizendo assim, Baal, você é um deus da tempestade. Não, é pela descrição que se faz. Você tem poemas, você tem salmos para Baal que descrevem Baal. A descrição aqui, textual, é clara. Que os céus gotejam, que as nuvens... É com o monte Sinai. É Moisés recebendo nenhuma epifania vulcânica. Aí Débora, alegre por isso, ela canta... e conta como foi que Yahvé veio de Seir até encontrar os israelitas. É o que ela está narrando. Ela está contando isso aqui, Vinícius, não é a origem de Jeová. Ela está dizendo o local geográfico de onde ele morava. Jeová já era conhecido por Moisés.
Isso é teologia, é o texto bíblico. Eu quero saber de arqueologia Não é e de teologia, crítica textual. Quando Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés já conhecia Jeová ou não? Sim, pelo relato bíblico. Mas aí você está indo, Diego, você está entrando numa questão confessional, porque arqueologicamente, Moisés, primeiro, que não se... Provavelmente ele nem existiu. Não, segundo, que os 10 mandamentos, nós temos comprovadamente que ele não é fruto de um único ato. Ele é fruto de construções paulatinas. Inclusive, nós conseguimos... Com todo respeito. Você está fugindo ao não, de forma alguma, você Diego, veja o que você fez. Você disse, eu vou ler o texto aqui agora, e eu quero que você me mostre onde estão os elementos da tempestade. Aí você leu no texto dizendo que as nuvens gotejam. Você leu toda a descrição de um Deus da tempestade. Eu não falei elemento, eu não falei para você me mostrar onde está o elemento da tempestade, você não está prestando atenção. Mas é assim que se configura um Deus da tempestade, pelas suas características. Isso. Eu te perguntei agora, aonde aconteceu tudo que está relatado aqui? Você sabe que foi no Débora, Yahvé saiu de Seir, veio marchando pelo território e chegou até eles. Aí você disse que foi quando conheceu, mas Moisés já conhecia Jeová. Eu não disse que foi quando conheceu, não. Eu disse que é quando ele se encontra com o povo todo. Deu tempo. Agora cada um vai ter 4 minutos aí para falar sozinho, beleza? Depois nós vamos para as considerações finais. Nesses 4 minutos, eu quero pedir para vocês comentar aquilo que vocês acham que faltou, argumentar, falar, beleza? 4 minutos falando sozinho. Vai lá, pode começar, professor Jefferson, fica à vontade. Liga o microfone, volta o tempo dele, tá, Klebers? Em relação... Eu vou esperar o tempo restaurar. Vai restaurar o tempo? Sim, volta o tempo, Klebers. Vai lá. Obrigado, Klebers. Obrigado. Em relação à fala do Vinícius e do menino aí, do nosso amigo, vamos lá. A Bíblia apresenta Deus como criador de todas as coisas. Logo, você vai ver associações com esse Deus de Israel, com tempestades, com chuvas, com terremotos, com vulcões e tudo mais. Porque ele é o Senhor e Criador de todas as coisas no céu e na terra. Então, não é estranho você encontrar um texto antigo associando uma divindade ao vulcão, os céus, a terra, o mar, a chuva, a lua, o sol. Perfeitamente aceitável. Só que o Deus apresentado pela Bíblia, ele é apresentado como o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Do mundo que está no mundo espiritual, das criaturas do mundo espiritual e do mundo material. Pronto, então, não é estranho. Ah, ele é Deus da tempestade? Sim, ele é Deus da tempestade. Ele é Deus do exército? Sim, ele é Deus do exército. Baal. Se você for pegar o estudo dos cananeus em relação ao Baal, os cananeus também adoravam o Deus de Israel. Como que eles adoravam o Deus de Israel? Porque o Deus de Israel é um Deus herdado. Israel adotou um Deus que já existia muito antes dos cananeus. Os cananeus adotaram Deus. Então, vamos pegar de onde que veio essa crença num Deus absoluto que criou os céus e a terra. Essa crença vem das primeiras famílias que povoaram a terra. Você entra nos aborígenes na Austrália, você vai encontrar eles dizendo que existe um Deus que foi embora e que vai voltar a qualquer hora. São deístas. Você soma o número de pessoas que existem no mundo dentro do hinduísmo, que adora o Deus Brahma, que é o mesmo, parecido com o nosso, com os mesmos caracteres do Deus islâmico, e dos mesmos caracteres do Deus cristão, 85% da população mundial está dentro do cristianismo, do hinduísmo, do budismo e do cristianismo, islâmico, hinduísmo e budismo. O budismo não defende um Deus propriamente, mas ele defende uma regra de vida, um padrão de vida, um estilo de vida. Acredita na Nirvana, acredita no mundo espiritual. Entre os budistas, alguns acreditam no Deus verdadeiro, adotam as linhas e a filosofia de Cristo. E agora? Então, mais de 85%. Aí, se você for analisar outras religiões, como religiões populares e outras mais que existem, você vai perceber que o mundo inteiro está conectado em Deus. Qual que é o número de pessoas que se dizem ateias? Que falam em Deus manhã, tarde, noite, e entram no debate como esse, que ficam falando em Deus o tempo todo, estudando Deus. Que são mais religiosos, mais estudiosos e mais religiosos que muitos religiosos que conheço. Vai ter em torno de menos de 2% da população mundial.
Então, para resumir, você entra numa tribo indígena, eles acreditam em Deus. Você entra nos aborígenes, você acredita em Deus. Você vai nos americanos, você acredita no Apocalipse. Você nunca acredita no Apocalipse. Você vai em todos os cantos do mundo, todo mundo acredita em Deus. Então, por que todo mundo acredita em Deus? Porque ele existe. E de onde veio essa crença? As gerações, porque ela não começou ontem. Ela não começou com o mundo acadêmico. Ela existe há milênios e se firma a cada dia que passa. Por que ela se firma? Porque todas as pessoas que dizem ter contato com ele, recebem. Se liga agora no YouTube, você vai encontrar milhões de pessoas sendo procuradas, transformadas, libertas, largo das drogas, bebidas. Vou pegar aqui a palavra do Diego. O Diego disse que Deus estabelece um padrão moral e uma linha de mandamentos. Dentro de cada mente humana existe um conceito moral, um senso moral. E esse senso moral que existe dentro da mente de cada pessoa, foi Deus que colocou. Não foi a sociedade, não foi o pai e a mãe, foi Deus. Ok, agora vem do Kaique, 4 minutos. Kaique, liga a câmera e também o microfone, pode falar. Vai lá. Rapaz, ficou meio confuso agora uma explicação do Diego aí, às vezes discordo com quase a maioria dos pontos, mas tem uma coisa que eu concordo com ele, mas ficou meio complicado essa lógica dele, de cristão não praticante, porque, segundo as falas dele mesmo, ele disse que o seguinte, eu disse, né, que no Brasil a maior parte da população é cristã, ele falou que não porque eles não praticam, né, então logo, se eles não são cristãos, então logo também eu não sou corintiano, porque eu procuro saber do Corinthians tudo, mas eu não vou no estádio, então eu sou um corintiano não praticante, seguindo a lógica. Só que aí que tá. O que é ser cristão? Porque, segundo a analogia, Jesus mesmo fala para a mulher samaritana, o Diego deve ser mais que eu, né, que o templo foi destruído, e Jesus não mandou construir templo cristão algum. Quero que me mostre onde que Jesus, o que você segue, Jesus mandou construir templo cristão. Aí na sua... Provavelmente eu quero que você guarde esses 4 minutos, 1 minuto para responder. Eu quero que você me mostre biblicamente uma citação de Jesus para fazer templo cristão, sendo que o templo foi destruído. E Jesus fala à mulher samaritana, crê que minha hora vem, em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí continua, quem quiser ver, João 4, versículo 21, aí desce lá embaixo, eu vou ter a continuação, porque era o tempo, eu não consegui explicar. Mas o Diego, ficou meio confuso essa explicação sua, sério mesmo, ficou meio confuso. Por exemplo, então se eu vou para a igreja, vamos dizer que eu estou indo para a igreja, eu paro de ir para a igreja, então eu já não sou cristão, porque para mim ser cristão, tem que frequentar a igreja. Mas logo, se eu não frequento a igreja, então eu não posso ser cristão. Mesmo que eu frequentava, eu parei, então já não sou cristão não praticante. Logo, é uma coisa muito, muito confusa que não faz sentido algum. É só usar realmente, não faz sentido. Isso, eu estava tendo até cristão na live, meio que me deixando estranho. Mas, vamos lá. Então, para ser cristão, eu preciso frequentar a igreja. Eu quero na Bíblia, que me mostre. Onde que eu preciso frequentar a igreja para ser cristão? A Bíblia incentiva, mas não é algo obrigatório. Inclusive, eu trouxe o próprio Jesus, eu falando que se você quiser ficar no tempo, provavelmente vai dar tempo. Se você quiser continuar aí, enfim. Que o Deus Espírito, importa que adore o homem Espírito de verdade, enfim, a continuação vai ter a explicação mais certa. Mas ficou meio confuso, né? Quero que você, nesses 2 minutos, nesses 4 minutos aí, dê uma explicação mais plausível. Porque então, rapaz, então não pode ser considerado nada. Rapaz, o palmeirense, então, se o cara não tem dinheiro para no estádio, o cara tá fudido, o cara não é palmeirense. Então, o católico, então, tem que frequentar, porque assim, a minha visão é o seguinte, para mim ser cristão, eu tenho que realmente aceitar Jesus, enfim, aceitar a ressurreição de Jesus, enfim, e reconhecer, mas frequentar, até onde eu sei, né, você deve saber mais que eu, na Bíblia não tem algo que me diz, não, para ser cristão você precisa fazer isso, você precisa ir. Eu sei que a Bíblia realmente encoraja as pessoas a procurar Deus, a procurar as igrejas, enfim. Porém, palavras de Jesus em nenhum momento manda construir templo cristão algum, até onde eu sei, provavelmente, como diz, o Diego vai saber mais que eu, e uma fala de Jesus, que eu sei, Jesus diz, né, que você pode adorar em qualquer lugar, né, porque Jesus, rapaz, quando Jesus pregava, Jesus ia lá, pegava as mãos das pessoas, segundo o relato bíblico, Jesus pegava as pessoas e levava para Jerusalém para orar, rapaz, pro templo, ou Jesus realizava na hora ali? Rapaz, que eu sei, até onde eu sei, né? Até onde meu conhecimento permite que eu tenha entendimento, Jesus realizava as coisas na hora. Ele fala, não, ore que realmente vai. Não pegava as pessoas e dava para Jerusalém por tempo, agora. Rapaz, isso não existe não, Diego. Rapaz, quero uma explicação sua, se for possível, né, nesse tempo. Eu não sei se vai acabar a conclusão, se vai ter mais debate depois, mas umas perguntas para fazer depois para você. Mas é isso, então, queria tirar primeiro essa dúvida. Então, realmente, então, se eu não vou no estádio, logo eu não sou corintiano. Eu sou corintiano não
praticante, talvez, não sei. E quero que tu me mostre na Bíblia onde que Jesus manda construir templo cristão, se o único templo que existia foi destruído, né? Todos sabemos. E eu posso usar até esse João 4 para mostrar, né, que... Calma aí, tem 5 segundos aí. Que Jesus manda a mulher não ir em templo não, que ela pode orar onde ela quiser. Enfim. Na hora que ficou vermelho, eu pensei que já estava ali no menos. Beleza, agora deu tempo. Agora é o Diego. Vai lá, Diego, 4 minutos, fica à vontade. Vamos lá rapidamente para o Kaique. Kaique, eu dei só um exemplo de igreja. Eu não estou dizendo que necessariamente a pessoa tem que ir à igreja. O cristianismo é uma prática, Kaique, é uma prática. Então eu dei um exemplo de igreja. E a igreja é uma das práticas que você está envolto em ser cristão. Não é o resumo de ser cristão. Então, por exemplo, eu vou te dar vou te falar de uma prática que é inegável e negociável. Estudar a Bíblia. Pronto. A galera diz que é cristão, mas não sabe nem quantas capas tem a Bíblia. Quantas capas tem a Bíblia? Tem 3. Então, para resumir, eu não estou falando de tempo. Aí você falou que Jesus não mandou construir o templo. E realmente, Jesus não mandou construir o templo. Mandou ir pegar o evangelho. As pessoas se reuniam em casa. Inicialmente, graças a Deus, as casas ficaram pequenas. E houve essa necessidade de aumentar. E o resto é história, né? Graças a Deus, são milhares de tempos. Agora, voltando aqui para o assunto de Jeová, que realmente é o assunto da live, né? É Jeová. O texto de Juízes 5 fala, vamos lá, fala de chuva, né? Fala de fogo, fala de trovejar, fala de monte tremendo. Olha o texto de Êxodo 19 e 16, vai dizer assim: ao amanhecer ao terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, um fortíssimo clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial, encontro de Deus, e puseram-se em pé diante do monte. Todo o Sinai fumegava, porque o Senhor Deus descera sobre ele em fogo e fumaça, subia como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia. Isso aqui é a parte histórica da poesia do texto de Juízes, capítulo 5. Isso aqui é a parte histórica do texto. São os mesmos elementos. E isso daí é batido, ninguém, a não ser uma pessoa muito radical para negar isso, tá? Aí o Vinícius, ele me pediu assim, sobre o texto de Juízes 5, acerca da datação. Ele falou assim, você fala aí quem é as pessoas que defendem, porque você falou que tem, eu citei ele achou que é pouco. Vamos lá. Abre aspas. O Cântico de Débora pode ser datado com segurança no século XII a.C., pouco após a batalha que ele descreve. Isso está na página 16 e 17 do livro Iavé, o Deus que transcendeu os cananeus. William Alfred, que não manja muito bem de inglês, mas a gente vai pegando as traduções. Frank Mouros, ele vai dizer, Juízes 5 representa uma poesia arcaica. Isso aqui é sensacional. Entre os séculos 12 ou 11. Kennedy Keter, isso aqui o Vinícius deve saber, renomado professor, não tem como não saber, dizer que pesquisar arqueologia não sabia. O Cântico de Débora se encaixa linguisticamente, historicamente, no contexto do século XII ou início do século XI a.C. Então, Vinícius, não tem muito para onde você fugir. A crítica textual moderna, em peso, já aceita isso. O problema é que essa datação de Juízes vai pôr por terra toda a sua argumentação. Inclusive, vai pôr por terra o livro de Thomas Home, quem escreveu a Bíblia. Infelizmente, você aceitando ou não. Aí, para finalizar, eu queria deixar um minuto, né? Eu queria deixar, então, apenas uma breve mensagem, porque eu acho que não há mais o que refutar aqui, já está tudo refutado. A menção direta de Jeová, vindo de Seir, a terra tremendo, os montes derretendo, e a menção direta ao Sinai, a tampa no caixão, Vinícius, do texto de Juízes 5, a opinião dos renomados é a tampa no caixão. Mas você que, por algum motivo, luta contra Jeová, né, luta contra esse Deus todo-poderoso, volta para Jeová, se entrega a Jeová, ele te espera de braços abertos. É um Deus real que tem mudado vidas de milhares de pessoas. Dê oportunidade para que ele mude a sua também. Eu não sei se é a palavra final, né, Jadson? Depois nós teremos considerações finais. Maravilha. Então, é isso aí. Eu vou esperar minhas considerações finais. Vai lá, Vinícius, 4 minutos. Você disse que queria compartilhar a tela. Pode compartilhar, solta o tempo. Cleberson. Peraí, segura um pouquinho. Eu ia compartilhar uma coisa, mas agora eu vou compartilhar outra. Só um minutinho, Jadson. Segura aí para eu poder mostrar, começar já mostrando o que eu ia mostrar. Beleza. E aí, depois o Kaique vai começar com as considerações finais, como o Vinícius começou. Foi um ateu que começou na introdução, então um ateu vai começar com as considerações finais e vai ser o Kaique.
Pronto, eu vou compartilhar aqui, deixa eu abrir aqui a tela maior. Beleza. Pessoal, amanhã nós temos lives, beleza? Teremos provavelmente debate de novo. E você que quiser participar, manda uma mensagem no WhatsApp, nós podemos agendar o debate, seja teológico, filosófico, científico, beleza? Só me chamar no WhatsApp que nós organizamos esse debate. Eu vou pedir agora para compartilhar a tela, viu? Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui a enquete. Pode colocar aí, Kleber, sua enquete na tela. Olha aí, pessoal, nós criamos uma enquete, Javé é uma invenção humana? 34 votaram que sim, 66 que não. Então, na enquete, quem está ganhando o debate são os cristãos. Eu posso fazer uma provocação por respeito. Vinícius, posso me dizer o Vinícius? Sim, enquanto ele está compartilhando dela, pode ser. De forma equilibrada, respeitosa, não vou aqui respeitoso, porque eu respeito ele. Eu respeito o canal também. Vinícius, professor Darwin, professor não, né? Ministro Darwin, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você nega a existência de Deus, você vai ter que explicar a origem do clima, a origem das 4 estações, como que a biopoese ela juntou elementos químicos, clima, elementos químicos na quantidade certa, como que esses elementos químicos se reuniram em um só lugar, na quantidade certa, no momento certo, debaixo do clima certo, como surgiu esse clima para que a biopoese prosperasse, e como que matéria bruta, sem vida inanimada, pode gerar vida inteligente e complexa. Questionamentos como esses, se nós entrarmos no mundo acadêmico, desmontam o ateísmo. Então, os senhores revejam isso aí, com todo respeito que eu tenho a vocês, com carinho, Vinícius e pastor Darwin. Que Deus abençoe. Essa semana nós teremos um debate aí sobre a origem da vida, e vamos ver aí o que vai dar essa discussão. Vinícius, fica à vontade, 4 minutos, vai lá. Eu não sei se a imagem está clara aí, pessoal, mas enfim, foi a que eu achei aqui mais rápido. Veja só, como vocês podem ver, essa imagem está mostrando uma erupção vulcânica, né? Isso aqui que está subindo, essa coluna, é a nuvem piroclástica. E vocês estão vendo que está tudo cheio de raio em volta, né? Ali você está vendo lava derramando, tem ali pedras jorrando, né? E aí a gente sabe quais são as características de uma erupção vulcânica. Então, assim, eu não sei por que é que Diego está cantando vitória em relação ao o poema de Débora. Porque, na verdade, o cântico de Débora só reforça o que eu estou falando. Além de Yahvé ter uma origem geográfica e vir de Seir, porque isso aponta para a origem da divindade, e há várias evidências disso, ele também, ela fala, né, que ele estava negando que não tinha elemento de um Deus da tempestade, mas sim, os elementos de um Deus da tempestade estão lá. Ele fala o que acontece com as nuvens, essa questão das chuvas, de nuvens gotejar. Várias outras descrições bíblicas mostram Yahvé cavalgando em nuvens densas, né? Ele tem os raios, ele atira suas setas. Isso é tudo característica de Deus da tempestade. A epifania vulcânica aqui, Diego, é associada também a um Deus da tempestade, porque, como você pode ver, tem os elementos de uma tempestade aqui, ó, nuvem, né? Os caras, antigamente, eles não vão saber diferenciar uma nuvem de vapor de uma nuvem piroclástica. Para eles é tudo nuvem, né? Então, aqui, quando você pega a descrição do Êxodo, que, na verdade, não tem nada a ver com o Cântico de Débora, porque esse Cântico de Débora acontece em outro período, pela cronologia dos livros da Bíblia ali, ele vai ser depois que já tem Israel na terra de Canaã, já está na época do juízo, não tem nada a ver com Êxodo. Então, só que Êxodo 20 aí, a descida de Yahvé no Sinai, ela só reforça o que eu estou falando. Yahvé é descrito como um Deus da tempestade. Veja como ele desce no monte, como uma epifania vulcânica. Se você pesquisar agora epifania vulcânica, você vai ver essa descrição de Yahvé como uma epifania vulcânica. Então, a epifania vulcânica, ela remonta a Deus da tempestade, a Deus guerreiro, Deus violento, certo? A outra coisa que... Então, assim, Êxodo reforça a ideia que eu estou trazendo de Yahvé, visto como um Deus da tempestade e um Deus guerreiro, e assim como o Cântico de Débora reforça, o Salmo 68 também traz elementos de Yahvé como um Deus da tempestade, e Abacuque 3, se eu não me engano. Mas aqui eu quero entrar em outra coisa. Diego falou incessantemente
insistentemente, que Yahvé é diferente de todas as outras divindades, a forma como ele é apresentado, isso não é verdade. Nós temos que compreender uma coisa. Primeiro, o que você está vendo ali na Bíblia, quando você pega ela como um todo, você vai ver vários entendimentos diferentes a respeito dessa divindade que vão sendo transformados com o tempo. À medida que os israelitas passam a ter contato, os judaítas passam a ter contato com outros povos, eles vão vendo essa divindade de uma forma diferente. Porque quem diz como a divindade é a pessoa que fala em nome da divindade, não a divindade porque ela não existe. Mas o que é que acontece? Yahvé, quando você pega muitas descrições primitivas de Yahvé, você está vendo descrições de praticamente rituais que são iguais a macumba hoje. Você tem aves sendo sacrificadas no templo, tem que bater a ave para partir a ave no meio, tem que jogar as entranhas da ave lá no lugar, e aí tem que jorrar o sangue do animal. Enfim, eu acho que se você chegasse num templo judaico dessa época, judaíta ou israelita, você não ia ver diferença entre a macumba que você vê hoje numa encruzilhada. Era a mesma coisa, os animais do mesmo jeito. Se você pega as descrições de oferendas no templo de Jerusalém, é oferecimento de farinha, é oferecimento de comida, é macumba pura. Não tem diferença. E aí outra coisa também, Yahvé é visto em alguns momentos, é descrito como um Deus físico, que pode ser segurado, ou que os anjos são físicos. Yahvé tem que descer para ver se o que estão falando da Torre de Babel é verdade. Yahvé tem que se locomover para ver se o que estão falando de Sodoma e Gomorra é verdade. Aí você vai dizer, mas isso é linguagem figurada. Não, isso é linguagem figurada para você, porque você está fazendo uma retroprojeção da sua crença atual para o texto, para a época do autor. Mas na cabeça do autor, Yahvé lá é físico quando ele descreveu. Yahvé não era onisciente quando ele descreveu. É igual a todas as outras divindades da época. Beleza, quem vai começar com as considerações finais será o Kaique. 4 minutos, tá, Kaique? Fica à vontade. Charles, antes das considerações finais, tem como você permitir a gente tratar uma coisinha rápida? Não, eu somente eu, mas eu acho que o Vinícius tem alguma coisa a tratar com o Kaique, vice-versa, eu tenho com os demais. Tem que dar pelo menos 12 minutos para cada um, para dar um toquezinho, questionar o outro. Uma palhinha? Nós estamos chegando a quase 2 horas de live, mas pode falar aí o que você quer questionar quem? Pode falar. Vai lá, questiona ele. Querido, você, quando pega lá um despacho de macumba no meio do caminho, nada contra a religião afro, a Bíblia condena as práticas, já há um conflito entre o cristianismo e a fala do nosso amigo Vinícius. Qual que é o problema? Apocalipse 21, verso 8, condena as feitiçarias. Então, não existe esse laço. Para começar, os animais sacrificados eram no altar e não era para fazer mal para os outros. Era uma forma de redimir seus pecados e consertar-se com Deus. Agora, pegaram aquele ritual sagrado, distorceram e começaram a utilizar para destruir famílias, destruir vidas e tudo mais. E não começaram a invocar o Deus verdadeiro, mas começaram a invocar um conjunto de divindades, um politeísmo. Então, com todo respeito ao teu nome, Vinícius, essas oferendas no meio de rua, se você for estudar o ritual delas e o ritual do Levítico, nada a ver. Para começar, nós sacrificamos galinha preta, lá é pomba ou bolinha, ou cordeiro assado, o cordeiro, né? Aí não tem urubu na história do jogado, ou tem. Fica à vontade, Vinícius. Eu acho que a intenção com a qual o sacrifício é feito é o menos relevante, professor Jefferson. O que importa nesse caso é a forma como o ritual é feito, né? Então, assim, é a mesma coisa, é a mesma matriz, né? Toda religião primitiva pensa que o Deus precisa comer, que o Deus gosta do sangue, que o Deus gosta da carne, né? Que aquela carne queimada, aquela fumaça que sobe, agrada ao nariz do Deus. Em qualquer outra religião, se eu dissesse para o senhor que a divindade sentia o cheiro mesmo, que aquelas pessoas que acreditavam na divindade, elas acreditavam que a divindade sentia o cheiro mesmo, o senhor vai dizer que eu concordar comigo. Beleza, se eu disser, olha, os caras sacrificavam para Zeus e eles pensavam que Zeus sentia mesmo o cheiro, porque para eles Zeus era um Deus que você podia tocar nele. O senhor aceita. Mas como o senhor hoje tem a visão filosófica dessa divindade, né, que já é uma visão transformada, o senhor não vai aceitar que lá no passado os israelitas viam o Deus deles do mesmo jeito. O
que ele precisava comer, que ele se alimentava, que ele cheirava o cheiro da gordura, que ele gostava da carninha, do churrasquinho, né? Responde. Deus é espírito, eu não sinto fome. Agora, sentir o cheiro das coisas, sentia assim, óbvio. E gostava, né? Inclusive tinha cannabis também, que os caras usavam como incenso. Quem não gosta do cheiro de churrasco, né? Até o Lula gosta. Vou passar a palavra para o Kaique, que está com as considerações. Vai lá, Kaique, fica à vontade. Opa, é 2 minutos que eu tenho, né? Sim, 4 minutos, pode ir falando. Eu vou só essa pergunta praticamente direcionada a você, porque depois acho que você tem tempo para responder, porque eu não acho certo também fazer pergunta, consideração final, e você não tem tempo para responder. Ao menos se alguém faz pergunta para mim, aí eu vou responder e fazer outra pergunta. No caso, então, você não entende que a serpente era o Satanás, então, né? Só para entender isso. Está perguntando para mim? Isso. Está perguntando para mim? Então você não meu entende. Querido, é para mim que você está perguntando? É para mim? Tá, então eu vou responder. Questão é a seguinte: a serpente ela foi usada pelo diabo. O Éden, antes da queda, era perfeito. A comunicação é perfeita. Veio a maldição de Deus. Deus amaldiçoou. A comunicação tornou-se impossível entre os homens e os animais, e até mesmo entre o homem, a mulher e a humanidade. A comunicação do homem ficou imperfeita após a queda. Então, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 mostra tudo perfeito, o homem imagem e semelhança de Deus. Gênesis 3 e 4, um mundo amaldiçoado e imperfeito, o qual nós vivemos hoje, vendo que é impossível a comunicação dos animais conosco. O que era possível antes da queda. E que Satanás usou a serpente, tá? Satanás usou a serpente. Calma aí. Já caminha para suas considerações finais. Acabou de novo? Não, você vai agora para as suas considerações finais. Eu abri aquela exceção ali que o Vinícius. São 5 minutos? Pode falar até o Clepson. São 5 minutos. Pode deixar suas considerações. Entendi. Ô Jefferson, eu fiz essa pergunta porque eu achei interessante, porque eu achei que então tua visão seria, no caso, como o homem ele tinha esse atributo místico dele, então ele poderia conversar com a serpente. Por isso que eu perguntei se a serpente era Satanás. Aí tu disse que não, que no caso ela foi usada, né, como Satanás. O problema que eu vejo nisso, que eu quero que realmente provavelmente vocês vão conseguir definir, é como que, exemplo, eu falo que a serpente era Satanás, tipo assim, que foi usado pelo Satanás, vamos colocar assim, sendo que Satanás surge depois. Muitos cristãos pegam Apocalipse para falar de Satanás e Gênesis, mas tu vê que tem um tempo, quando o escritor está escrevendo Gênesis, ele não sabe Satanás. Satanás surge depois. Alguns falam, mas o livro de Jó, mas o livro de Jó é atribuído a Moisés. Aí tem outros problemas gigantes também que eu debati, enfim. Ser claro aqui. Então, quando o escritor está escrevendo Gênesis, ele não tem ideia do que é o Satanás. Então, como que eu vou falar que é o Satanás na serpente, sendo que nem o texto diz que é o Satanás? O texto é claro, é o que é o mais astuto do campo. Me perdoe interromper, querido. Você sabia que Moisés é o autor do livro de Jó? E que no livro do Jó ele fala sobre Satanás? Não, pois é, pode perguntar ao mundo acadêmico. Vinícius, não sei se o Vinícius estudou. Mas o Moisés é o autor do livro de Jó. Não, no aspecto teológico, tá? Eu estou falando da Bíblia histórica, só para terminar. Ele é o autor do livro de Jó, e no livro de Jó ele fala sobre Satanás e fala sobre o cosmos, o universo. Beleza? Jó 31, número 38, verso número 4 ao 7. Ele fala sobre o universo, ele fala sobre Satanás, no capítulo 1 e capítulo 2. Jefferson, vamos lá. Se você pesquisar aí, provavelmente, aí vai entrar em outro debate grande que a gente vai ter para debater aqui. Mas, enfim, outro dia surgiu a oportunidade, mas não, se você pesquisar aí, Jó é atribuído a Moisés. Atribuir é diferente do que ser. Porque, exemplo, eu pego as cartas paulinas de apóstolo Paulo. Algumas cartas dizem que foi escrito para o apóstolo Paulo, mas não foi, foram atribuídos a Paulo, seguidores de Paulo. Vamos provar que não é deles, né? Esse é o problema, não consegui provar que é deles. Quê? As cartas? Rapaz do céu, eu convido qualquer um cristão, mas tem que ser superior a mim no debate para provar que as cartas são do apóstolo Paulo. Eu quero um cristão, mas com o Espírito Santo no porco mesmo, no porco. Você utiliza uma fonte do século I para pegar aqui a carta não é dele? Ou você vai usar a turma de hoje? Você traz um historiador do século I para dizer que as cartas de Paulo não é dele? Não, mas hoje em dia a academia nega as cartas. Calma aí. Vocês estão me escutando? Vocês dois? Você mudou o microfone, tô falando. Sim, isso. Vamos entrar para as considerações finais, porque eu estou realizando live enquanto minha esposa precisou sair e ela já está para voltar, por isso eu coloquei por volta de 2 horas de live. Aí ela já pediu para mim fazer algumas coisas aqui que eu tenho que me organizar, por isso nós estamos caminhando para as considerações finais. Perfeito, então, Jadson, fazendo as considerações.
Mas continuando então, só para depois ele vai responder no final. As cartas de Paulo não foi de pé. Algumas cartas sim são de Paulo, algumas têm dúvida e algumas a academia nega 100%. Qualquer cristão que for, pelo menos for honesto e procurar saber, vai saber. É só dar um Google que você vai saber. As cartas são atribuídas. Inclusive, exemplo, tu pega Shakespeare. Tem Shakespeare que não foi obra dele que ele escreveu, são pessoas que escreveu e atribuiu a ele. E aí tu fala, mas como que vão saber? Igual pelo que eu entendi, faz a sua pergunta. Aí tu pega, hoje em dia os caras conseguem descobrir se uma carta é não. Pelo jeito de escrita, Paulo, se eu não me engano, não era muito de abreviar. Algumas cartas tem muita abreviação. Os caras fazem um estudo que nem como saber quais cartas originou dele e foi, enfim, atribuída dele. Continuando, eu entendo aí que o canal aí teve uma votação maior por parte dos cristãos, porém a gente tem que ver que o canal também é cristão, né? Então, lógico que os cristãos vão sempre ganhar, né? Se eu entrasse no canal ateu, os ateus sempre ganhar. Então, isso é meio complicado. Sobre o Diego, eu ia fazer eu estou fazendo essa pergunta para ele. Pergunta assim, nas minhas considerações final, porque ele vai ter tempo de responder. No caso de Jesus, ele não era aceito dos nazarenos, porque quem traz o cristianismo é o apóstolo Paulo, né? Paulo que funda, apóstolo entre aspas também. Quem quiser debater se Paulo foi ou não apóstolo, eu convido qualquer cristão para debater comigo se Paulo foi apóstolo. Enfim, Jesus não era cristão, quem traz cristão é você mesmo. Então, beleza, você debate comigo, não, Jefferson. Continuando. Então, Jesus não era cristão. Seguiam a sede dos nazarenos, aí onde Barnabé e Paulo, enfim, eles fundam uma religião, só que depois eles se batem, então, aí Paulo, então, ele se intitula apóstolo, quem coisou Paulo, ninguém sabe, mas enfim, aí é tempo para o debate, mas enfim, queria agradecer a todo mundo aí, nas considerações final, né, uma boa noite para todo mundo aí, e fica esse meu convite, né, qualquer cristão que quiser debater sobre as cartas paulinas, sessão de autoria paulina, a gente vai abrir todas as cartas aqui, e eu mostro para vocês, e se Paulo realmente foi apóstolo, que eu provo que Paulo não foi apóstolo, seguindo a Bíblia, eu não uso nem achismo, eu achismo de qualquer um para mim é insignificante, tem que falar de Bíblia, pega a Bíblia, nós pega os versículos e analisa, mas enfim, primeiramente é isso, mano. Boa noite a todo mundo aí, não sei quanto tempo eu tenho, Jadson. Já. O Jadson, o cara meteu o Paulo. O Pedro disse que as cartas eram de Paulo. Jefferson. Do século I. Aí ele pega uma turma que vem agora, recente, e diz que a carta de Paulo não acredita. Abençoado. Calma aí. Paralelos, e muitas vezes que está bem cheio fugindo do tema da live, nós podemos agendar esse debate sobre o apóstolo Paulo, mas agora é a vez do Jefferson Fabiano. Liga o microfone e suas considerações finais. Vai lá. Querido, eu agradeço, peço desculpa para cada um aí, tá? Vinícius, o pastor Darwin, a você, meu irmãozinho aqui, o que ajudou muito, muito inteligente, eu aprendi com você hoje, viu? Eu esqueço o nome dele aqui. Aos demais, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês, tá? E, pastor Darwin, para você negar as cartas de Paulo, espero que quando haver um debate, você traga para nós fontes do século I negando, tá? Século I, século II. Porque se você trouxer essas fontes agora recentes de 1800 para cá, 1900 para cá, eu, sinceramente, não me convence. Mas que Deus te abençoe a todos, obrigado a todos. Jadson, tenham uma boa noite, um bom descanso, tudo bom para vocês aí. Para o pessoal do canal, Deus abençoe a todos. Amém? Me despeço. Valeu, professor Jefferson Fabiano. Agora é o Vinícius Sena. Vai lá, Vinícius. Suas considerações finais, fica à vontade. Então, agora até perdi meu raciocínio que eu quero falar. A minha defesa aqui é de que Yahvé é uma divindade, começa como uma divindade tribal, ela vem, inclusive um dado que eu ia falar, que eu esqueci de falar, sobre os Chassus, né? Tem inscrições egípcias falando de Yahvé dos Chassus. Existe a possibilidade, defende-se a possibilidade de, no caso esse Yahvé ali, que acho que é um trigrama que tem, né? Porque falta uma letra, se referia a um lugar. Mas há também a possibilidade de que, na verdade, essa divindade, Yahvé, ela já fosse uma divindade de tribos nômades, de pessoas nômades, né? Que fossem pastores de rebanhos e tal. Então, você tem descrições egípcias desses Chassus de Edom sendo alojados no delta do Nilo, né? Então, assim, tudo fecha para indicar que Yahvé vem das regiões árabes, porque Edom é lá para essas regiões, para a região sul, né? Já depois de Judá. Então, esses Chassus de Edom, provavelmente, são eles que estão trazendo Yahvé de lá dessas regiões de Seir, de Edom, né? Vários textos bíblicos também situam Yahvé em Edom, né?
Ele diz que quando vieste de Seir, também ele fala que veio de Edom, do Javel, do Sinai, enfim. Então, Yahvé entra em Israel e Judá com esses nômades, né? Então, ele já tinha um El como divindade, e aí Yahvé entra e vai tomando o espaço. Vai adquirindo as características dos outros deuses, porque quando você compara, Mark Smith é quem faz isso. Ele vai comparando, mostrando como Yahvé começou a adquirir as características de El, o fato de morar numa tenda, de ser um ancião sábio, né? Que tinha muitos anos, era antigo, que era bondoso, tranquilo. Então, assim, Yahvé vai convergindo todas as características de várias outras divindades, né? Como acontece com El, o fato de passar a ser um deus de fertilidade também, que era característica de Baal, de Asherá, enfim. Então, assim, essa divindade ela vem sendo construída com o tempo. E cada povo com quem os israelitas e judaítas têm contato influencia a visão teológica que eles têm dessa divindade. Né? Porque a divindade não fala por si. É o homem que diz o que a divindade está dizendo. Né? Os preceitos morais. É o Deus que diz, olha, você não pode fazer sexo antes do casamento. Não. É alguém que acha isso errado, que acha que não deveria fazer, e diz que a divindade falou que era errado. São os homens que falam isso. Acabou? Obrigado, Vinícius, pela participação e pela disposição. Agora é o Diego. Beleza, Diego? Você está com a palavra para suas considerações finais. Vou tentar correr aqui, que o pessoal teve 2 minutos, eu não tive, então vou acelerar. Vamos lá, rapidinho. Eu agradeço o Vinícius aí por ter me dado um presente, jogado no meu colo, um argumento. Parabéns e obrigado. Você fala que o texto geralmente menciona Jeová descendo para ver. Você citou o texto de Abacuque, que Jeová vem de Temar. Isso só mostra, mais uma vez, Vinícius, que essa linguagem ela é pertinente em toda a Bíblia. Então, Jeová tem várias origens, né? Segundo você. Desceu do céu, então ele veio do céu. Veio de Temar, então ele veio de Temar. Veio de Seir, então ele é de Seir. Essa linguagem, veio, desceu, é uma linguagem comum ao texto bíblico. Você diz que eu coloco minha leitura moderna no texto bíblico, que também não é verdade. É o texto bíblico que diz que foi esse Deus que criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o texto bíblico de Gênesis capítulo 6, que diz que vai dizer que foi esse Deus que derramou a chuva sobre o dilúvio. É o texto bíblico de Juízes 5, que vai dizer que esse Deus controla a natureza. O texto fala de Deus controlar a natureza, não de Deus ser a natureza. No mais, você falou sobre o Jesus, né? O Yahvé. É uma espécie de trigrama, não tem esse termo técnico, mas uma espécie de trigrama, que não, você mesmo disse que não se sabe ainda, então você está se baseando em uma coisa que nem se sabe, mas se caso for verdade, que realmente lá seja uma referência ao Yahvé, a Bíblia não nega isso, porque a Bíblia já mostra quando Malaquite Sadaká, ou Melquisedeque, que não tinha nada a ver com Abraão, ele já conhecia o Deus Altíssimo, já era sacerdote do Deus Altíssimo. Então a Bíblia mostra claramente que já existiam outros povos que conheciam esse Deus Altíssimo. Então isso não contradiz nada a Bíblia, não contradiz nada a Jeová, não contradiz nada a Deus. Bom, de forma geral, eu acho que foi um debate produtivo. Agradeço a todos que nos emprestaram os ouvidos, ao Vinícius, ao professor Jefferson, ao Jadson, ao Kleber, ao Kaique. E apenas para deixar por baixo um comentário que fiz no início, quando eu falei que o povo de Israel inicialmente era um povo politeísta, porque a formação de Israel não se dá quando Abraão morava com seu pai, não se dá no início da vida de Abraão. A formação de Israel é posterior. Mas nos próximos debates, pessoal, vamos focar no tema. Não tem nada de carta de Paulo em Jeová é um Deus criado, cara, o foco é Jeová. No próximo, vamos focar no tema para ser mais rápido. Deus abençoe a todos. Muito bem, de fato, algumas vezes a live saiu do foco do tema. E aqui eu já quero deixar meu convite para o Vinícius, ele sabe quantas vezes já chamei ele para um debate. Vinícius, vamos agendar nesse sábado ou durante a semana um debate sobre a existência de Yahvé. Aí você pode chamar o Kaique também, eu convido outros. Eu estou na correria, eu tenho uma bebê de 4 meses agora, eu estou fazendo pós já, isso aí está a correria muito grande mesmo. Eu quis Mas meu filho, Vinícius, tinha 1 ano quando eu te chamei para debate, já faz quase 3 anos que a gente se conhece, hein? Já faz um tempinho. O Vinícius está na consideração final dele ou não? Já foi? Não, a gente está conversando. Aí, para agendar um debate. Eu queria dizer a Diego que é Leon, Deus Altíssimo de Melquisedeque, não é Yahvé, não. São divindades diferentes. Vamos agendar, o tema vai ser sobre a existência de Yahvé, tá bom? A gente marca. Estarei conversando com o Vinícius para a gente debater esse tema, a existência de Yahvé, e ele vai chamar algum ateu e nós vamos organizar aí
mais debates. Quero debater também sobre a origem do ser humano, e o Vinícius pode chamar o Alisson ou algum evolucionista, para nós debatermos o assunto. Já faz um tempo que nós só debatemos em live aberta, Vinícius, então vamos organizar esse debate aí. Então fiquem na paz aí. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até a próxima live.